Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um colóquio, o Ciclo de Colóquios 2020, no Instituto de Física da UF. Gostaria de apenas dar alguns anúncios antes, lembrando a todos que o nosso colóquio está sendo gravado, depois será disponibilizado também no canal de divulgação do Instituto de Física da UF no YouTube. Vou pedir a todos, que mantenham suas câmeras e seus microfones desligados durante a apresentação e que, se tiverem perguntas ou comentários, que, por favor, coloquem no chat, que ao final eu vou passar para o palestrante. E aí a gente entra na sessão de discussões. Os estudantes da UF que quiserem certificado, basta mandar também uma mensagem no site com o nome completo e a matrícula. E os estudantes de fora da UF que também quiserem certificados, basta colocar o nome completo e a instituição no chat também. Hoje nós vamos receber o professor Olavo Bonner Amaral. O professor Olavo, ele é professor associado do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ desde 2009. Contudo, ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fez o seu doutorado. Ele se especializou em radiologia e diagnóstico por imagem, fez um pós-doutorado na Universidade de Barcelona. Ele também é embaixador do ASAP-Bio e também coordenador do No Budget Science. Além disso tudo, ele também é escritor. As linhas de pesquisa dele, primordialmente, são em temas como modelos teóricos experimentais de modificação de memórias aversivas, estudo das interações entre neurociência e diagnóstico psiquiátrico, e o tema da palestra de hoje, que vai ser iniciativas para a melhora da confiabilidade da literatura científica, em particular, a iniciativa brasileira de reprodutibilidade. Vale ressaltar que esse projeto dele, essa linha dele, foi agraciado com um grant de 1 milhão pelo Instituto Serra Pilheira. Então, eu passo a palavra ao professor Olavo, agradeço enormemente a disponibilidade para dar esse colóquio para a gente. Tudo bom? Obrigado, Rodrigo. Bom, eu vou começar a tentar compartilhar minha tela aqui, vamos ver se funciona. Eu vou tentar... Cara, você pode me interromper a qualquer momento, assim, então eu vou tentar manter... Se eu compartilhar só uma janela aqui, aí eu consigo manter o chat aberto aqui, né? Porque senão eu não consigo enxergar, eu estou mais acostumado com o Zoom. Vocês veem minha tela? Sim. Tá. Então acho que eu vou compartilhar daqui, porque eu consigo... Aí eu consigo vislumbrar o que as pessoas estão falando. Se vocês quiserem fazer perguntas pelo chat, eu posso ir respondendo ao longo, senão a gente pode conversar no final também. Bom, basicamente eu vou tentar dar um panorama geral sobre a questão de reprodutibilidade científica na área biomédica e focar nesse nosso projeto, enfim, que eu vou falar na segunda metade da palestra e tal, que é a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. É sempre um desafio falar para a gente de outra área e tal, mas, enfim, espero que seja produtivo de alguma maneira. Não sei o quanto disso se aplica para a área da física ou para seja o que vocês trabalham, assim, mas acho que é importante trocar essa ideia até para conseguir, acho que áreas diferentes têm soluções particulares para, enfim, problemas que são gerais, quer dizer, reprodutibilidade científica não é uma questão meramente da área biomédica, e assim como outras coisas, publicação, etc. e tal, eu acho que é sempre interessante essa troca entre disciplinas aí e tal. Bom, e basicamente a premissa aqui é o quanto a ciência é confiável, né? Quer dizer, a gente está acostumado a ouvir que a literatura científica é a fonte de evidência mais confiável a qual a gente tem acesso. Sinceramente, foi o que eu aprendi na faculdade, assim, não, você tem que olhar os artigos na fonte lá e tal, e ver o que está escrito. Dito isso, assim, até que ponto isso é uma verdade empírica, quer dizer, até que ponto você pode confiar na maior parte da ciência publicada, é uma questão que é um pouquinho dogma, né? Tipo assim, a gente não se prestou muito a estudar isso, assim, então isso aqui é da Marcha pela Ciência em Washington, aqui, tem em Peer Review we Trust, e tem uma certa ironia nisso aí, né? Porque você troca in God we Trust por in Peer Review we Trust, mas na prática você está trocando um dogma pelo outro, né? Porque assim, a gente testou muito pouco até que ponto revisão por pares realmente é um mecanismo
confiável enfim, de filtrar a ciência. A gente está falando um pouquinho antes aí, tal, de filtrar a ciência ruim, de ciência que vale alguma coisa, assim, e tal. E acho que a gente tem que avançar bastante, assim, e tal. Claro, assim, eu vou estar falando de um ponto de vista muito particular. Então, assim, eu vou... Meu lugar de fala aqui, entre aspas, pegando emprestado um termo das ciências sociais aí e tal, enfim, da área biológica, biomédica, talvez com um pezinho na psicologia também, que é uma área que tem se dedicado bastante a estudar essas questões de reprodutibilidade e tal, mas certamente, assim, eu não sei dizer até que ponto isso aqui vale para geociência, astronomia, física, química, etc e tal. E, claro, a resposta sobre o quanto a ciência é confiável não precisa ser a mesma em todas as áreas de ciência, você pode ter problemas muito sérios. Em algumas áreas, e algumas estão indo muito bem, assim. Então, assim, de novo, é importante a gente conversar para ter uma ideia de como é que esses problemas são em diferentes campos. Mas eu vou começar com alguns números da área biomédica aqui, que eu entendo mais aí e tal, e que mostram que, na verdade, assim, a gente parece ter, enfim, a confiabilidade da literatura parece ser bem variável, né? Então, esse aqui é um cara chamado John Ioannidis, ele é um epidemiologista aí, greco-americano, se tornou uma pessoa importante aí e tal, acho que é quem mais tem trazido à tona essas questões de reprodutibilidade científica nos últimos 20 anos, agora virou uma figura polêmica por causa das posturas dele no Covid, mas isso é uma outra história. Mas, assim, há uns 15 anos atrás, em 2005, ele fez, enfim, um levantamento muito simples. Ele pegou, na verdade, assim, os artigos mais citados em pesquisa clínica em grandes revistas médicas aí nos 15 anos anteriores, né, 90 e 2003, artigos que tinham mais de 1000 citações nas grandes revistas médicas, e foi ver o quanto tinha sido reproduzido com um artigo posterior, enfim, com um experimento igual ou maior, quer dizer, com tanta gente ou mais. Geralmente são ensaios clínicos randomizados aqui, né? O número dele é razoável. Ele já achou 49 artigos aqui, dos 49, 44% tinham sido replicados, 16% tinham sido contraditos, não tinha estudo subsequente que dizia que aquilo não era verdade, 16% tinham achado efeitos que eram, enfim, o efeito real era verdade, mas estava superestimado, né? Tipo assim, a gente conseguiu reproduzir o efeito, mas ele é bem menor do que o original, 24% não tinham sido testados, a gente não sabe. Então, assim, aqui, sei lá, do que a gente tentou replicar, uns 60% replica, 20% está inflacionado, 20% não replica. Não é de todo ruim, assim, né? Assim, não é perfeito também, mas, assim, dito isso, assim, isso aí é pesquisa clínica de muito alto impacto. Eu diria que é um campo que tem padrões de rigor metodológico bastante maiores, na média, do que a pesquisa de laboratório, que é o campo em que eu milito mais aí e tal. Então, eu diria que o número da ciência básica em biologia, em medicina, tende a ser daí para baixo, assim, e a gente tem pouquíssimos números nesse sentido. A gente tem 2 números da indústria farmacêutica que saíram uns 8 anos atrás, aí, tal, que são só números, a gente não sabe nem quais são os estudos aqui, mas são só quotes de artigos de laboratórios farmacêuticos grandes, aí, tal, dizendo quanto que eles conseguem reproduzir de resultados em artigos da academia. Assim, e tal. A Bayer fala em 21%, então, assim, se você adaptar um pouquinho, mudar uma coisa aqui no protocolo, não sei o que, você chega a 1/3, mas 2/3 das coisas que eles tentam partir de um artigo da literatura acadêmica para tentar desenvolver alguma coisa in-house, eles meio que abandonam porque tem inconsistências muito graves e eles acham que não vale a pena. O número da Amgen para pesquisa pré-clínica em câncer é um pouquinho pior. Isso aqui é um levantamento de 59 artigos, eles disseram que conseguiram reproduzir 6. E, interessantemente, não tem a ver com citações ou com fator de impacto da revista aqui, que inclusive os artigos não reproduzidos são um pouquinho mais citados aqui, né? De novo, são dados fechados, a gente não tem acesso a eles, são os números da indústria, a gente acredita nisso, mas, enfim, não é exatamente um exemplo de transparência. Esse aqui é o número mais assustador que eu conheço aqui, tá? Agora numa área muito particular aqui, mas é um instituto privado de pesquisa em esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa muito grave, enfim, um instituto americano que faz pesquisa nisso, que em algum momento resolveu pegar... Tem um modelo em camundongo, que é um camundongo transgênico que superexpressa uma enzima, que tem um fenótipo parecido com o da doença, que é meio que o modelo animal mais utilizado para a esclerose lateral amiotrófica. E esses caras pegaram, vamos pegar drogas que foram mostradas, que alguém mostrou que aumenta a sobrevida desse camundongo em laboratório e tal. Pegaram 70 drogas que tinham sido relatadas como, poxa, isso aqui aumenta a sobrevida dos camundongos aí com essa mutação rara, testaram todas em house, e o resultado impressionante deles é que nenhuma delas funciona na mão deles.
Você pode achar que eles têm uma mão muito ruim aí e tal, mas de maneira geral eles usam tamanhos de amostra maiores, desenhos mais bem controlados, e nada funciona em gente também. Então, assim, na pior das hipóteses, eles estão certos em termos de valor translacional, mas 0,70 é um número muito assustador, né? Então, assim, isso aqui são os efeitos originais em azul, aqui em termos de dias, de porcentagem a mais de sobrevivência, isso aqui são os efeitos na mão deles. Esse aqui talvez seja o levantamento mais aberto, transparente que a gente tem nos últimos tempos de reprodutibilidade de uma área em pesquisa de laboratório biomédica, enfim, pesquisa básica em câncer, de novo, artigos de muito alto impacto, Cell, Science, Nature, etc. Eles conseguiram reproduzir 16 até agora, são estudos complicados, eles tentam reproduzir vários experimentos, tem uma tentativa de replicação do artigo mesmo. De forma geral, aqui 5 replicaram bem, 6 parcialmente, 3 não replicaram os achados principais, 2 não são interpretáveis porque, sei lá, o controle é muito diferente, enfim, os modelos não parecem funcionar do mesmo jeito, é difícil dizer se uma coisa replica ou não. Esse estudo tem andamento ainda. A área da psicologia, na verdade, nos últimos, eu diria, 10 anos, talvez tenha sido a área que mais começou a se preocupar com o tempo, porque eles têm problemas grandes também nesse sentido, e tem tido uma movida importante de tentar criar digamos, uma revolução de credibilidade em campos, particularmente da psicologia social e experimental. E esses caras aqui, esse aqui talvez seja o levantamento mais legal de uma área da ciência que a gente tem, foi um levantamento aberto, feito por muitas pessoas ao redor do mundo. Eles abriram uma chamada aberta, quem quer replicar experimentos de psicologia, geralmente são experimentos baratos, então assim, entre pra gente, então um paper que deve ter, sei lá, 150 ou 200 autores, e replicaram 100 artigos em 3 revistas grandes de psicologia social e cognitiva. É muito bem feito em termos de, vamos tentar analisar de várias maneiras e vamos tentar mostrar os nossos números o mais abertamente possível. Enfim, acho que, inclusive, gerou muitas reanálises do dado, assim, várias pessoas têm comentado em cima disso, assim, mas acabou virando um trabalho de referência de 5 anos atrás. O número deles, dependendo de como você define uma replicação de sucesso, a gente pode falar disso aí depois, é entre 36% e 47% das coisas publicadas são replicáveis, um pouquinho menos da metade. De novo, tem coisas, isso aqui é o tamanho de efeito do estudo original, o tamanho de efeito da replicação, tem coisas que mais ou menos replicam bem aqui e tal, então assim, não é que tudo seja mentira, mas tem muita coisa orbitando em torno do zero, assim, né? E de novo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre por que isso aqui acontece. O mesmo pessoal aqui fez um segundo levantamento só com artigos de psicologia que saíram na Science e na Nature, para mostrar que, enfim, não parece uma questão de revista. O número aqui é um pouquinho melhor, então aqui entre 57% e 67% das coisas replicam, mas aquilo que não replica, e aqui eles levaram, eles aumentaram o tamanho da amostra em, sei lá, 5, 10 vezes o original, realmente não replica mesmo, então meio que tende a zero, assim, parece que é um achado espúrio que não se repete quando alguém tenta fazer em outro lugar. E de novo, quer dizer, eu estou falando de estudos individuais, mas é importante ver que, sei lá, não parecem ser estudos soltos aqui, sabe? Isso aqui acontece também em revistas importantes, em áreas importantes, e você consegue eventualmente construir áreas inteiras da ciência que, na verdade, no fim das contas, você não consegue replicar bem se alguém de fora chega e tenta olhar depois. Então, esses caras aqui, a epidemiologia genética, quer dizer, que a ciência que se dedica a estudar associações entre genes específicos e doenças específicas, é uma ciência que meio que se revolucionou nos últimos 20 anos aí e tal. Ficou muito fácil e muito barato sequenciar muitos genes ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo a área meio que passou de um modus operandi que eles faziam uns estudos aí com algumas centenas de pessoas que quase nunca achavam resultado reprodutível, na verdade, para grandes consórcios aí que hoje em dia tem 100 mil, 200 mil, 500 mil pessoas no estudo genético. Então isso aqui, na verdade, é um pessoal que fez eles pegaram 3 estudos genéticos gigantes comparando gente com depressão e controles, em termos de sequenciando muitos genes ali e tal. Então, todas somam 600 mil pessoas. E, bom, com isso aqui, vamos olhar 10, 15, 20 anos para trás e vamos ver dos genes mais estudados aí, tal, desde os anos 90, quando a gente começou isso aqui e tal, o quanto das coisas que saíram em artigos individuais realmente é replicado por esses estudos muito grandes que aparecem. E eles pegaram, sei lá, os genes mais estudados ao longo dessas 2 décadas para depressão e quase nenhum deles aparece como um efeito significativo nesse levantamento grande, e aqui você tem genes aqui que tinham, sei lá, mais de 400 publicações sobre isso na literatura. Quer dizer, não só você tinha associação do gene reportado com depressão, mas também tinha, sabe qual é o mecanismo, sabe, associações com neuroimagem e com fatores de vida, e sabe, e explicações mecanísticas de como é que isso aqui funciona, etc e tal, exceto que você não consegue replicar isso aqui numa amostra grande. Então, assim, nas palavras desse cara aqui, que é o Scott Alexander, que é um blogger desses racionalistas de Berkeley, lá, que é psiquiatra,
Não é, quer dizer, o fenômeno aqui não é só um explorador voltando do Oriente e dizendo que tem unicórnios, quer dizer, um explorador não só dizendo que tem unicórnios, mas escrevendo o ciclo de vida dos unicórnios, o que os unicórnios comem, as diferentes subespécies de unicórnio, quais cortes de carne de unicórnio são os que são mais gostosos, e uma narração lance a lance de uma luta livre entre o unicórnio e o pé grande. Quer dizer, não é só simplesmente um achado, é uma sequência de achados provavelmente espúrios, que no fim das contas cria um campo da ciência onde tem muito pouca coisa, enfim, e você toca aqui um castelo de cartas, né? E, claro, assim, é difícil interpretar esses números, até que ponto, sabe, as coisas não replicam por causa de variabilidade metodológica, por causa, enfim, a gente vai falar das razões mais para frente ali e tal. E mesmo definir reprodutibilidade não é necessariamente simples. Eu estou usando o termo meio solto aqui, tá? Você pode falar em reprodutibilidade de um achado de pesquisa em vários níveis, né? Você pode dizer se os métodos são reprodutíveis, eu consigo replicar o artigo com aquilo que está escrito. Se os resultados são reproduzidos com os mesmos dados, quer dizer, reprodutibilidade de análise, se eu analisar do mesmo jeito aqui, eu chego no mesmo, enfim, nas mesmas conclusões. Se os resultados são replicáveis em condições semelhantes, então se alguém fizer em outro lugar, geralmente eu estou usando esse termo aqui tal como meu termo de principal aqui, mas quer dizer, até que ponto eu consigo replicar isso aqui num outro laboratório. Tem gente que chama isso aí de replicabilidade e usa reprodutibilidade só para o termo de cima, mas a terminologia é meio enfim, é meio solta, eu tendo a usar os termos intercambiavelmente, mas geralmente vou estar nesse nível aqui, até que ponto alguém que faz o mesmo experimento com o mesmo método consegue chegar no mesmo resultado. E claro, você pode ir um pouquinho adiante, quer dizer, até que ponto você consegue generalizar o resultado em condições um pouquinho diferentes, se as conclusões dos autores são válidas, e se isso aqui pode ser... E claro, isso aqui não é mais reprodutibilidade, mas acho que é uma coisa importante também, quer dizer, pô, tem uma informação útil aqui dentro. E tem, enfim, se vocês quiserem dar uma olhada, tem várias tentativas de criar uma nomenclatura padrão aqui e tal, elas não concordam entre si, então assim, nesse momento as pessoas têm que usar reprodutibilidade meio que para várias coisas aqui. Então, mas geralmente vou estar no nível do meio aqui, quer dizer, até que ponto eu consigo replicar isso aqui com um método parecido em outro lugar. Mas independente aí da sua definição aí e tal, quer dizer, eu acho que a conclusão empírica aqui, independente de como você olha para os números, é que assim, nas poucas áreas que a gente se prestou a estudar e a fazer um levantamento da literatura para ver até que ponto as coisas são replicáveis aí, não parece dar para presumir que a maior parte dos achados seja reprodutível. Quer dizer, não sei se é a maior ou a menor parte, mas assim, parece ter muita coisa publicada que não está... Enfim, que a gente não consegue reproduzir em outro lugar. Daniel pergunta se a taxa aplica-se em pesquisas baseadas em evidência estatística. Sim, eu vou chegar lá e tal, mas assim, acho que isso aqui tem muito a ver com estatística e tal, mas de maneira geral, praticamente toda a ciência biomédica trabalha em última análise com amostra e com estatística, e geralmente com estatística frequentista, mas eu vou chegar lá mais para frente. Mas assim, parece que a gente tem um problema, né? E acho que a narrativa de que a gente tem um problema nos últimos 5 anos realmente decolou, assim, e tal. Acho que muitos cientistas passaram a se tornar um pouquinho mais sensíveis a isso e tal. Isso aqui é uma pesquisa da Nature de 4 anos atrás. Claro, assim, tem um responder bias aqui, quer dizer, quem responde esse tipo de pesquisa geralmente é quem se preocupa com o tema aqui, mas 90% das pessoas dizem que a gente tem uma crise de reprodutibilidade de alguma forma, seja ela séria ou seja ela leve. Não sei até que ponto a narrativa de crise é verdade, quer dizer, não sei como é que era antes, acho que assim, uma questão que a gente não se... muita gente tem a ideia de que, tá piorando, né? Mas assim, a gente não sabe, a gente não tem levantamentos históricos para ver até que ponto a literatura é replicável ao longo do tempo, né? Mas assim, é uma narrativa que pegou, inclusive na mídia leiga, você tem assim, grandes revistas e livros para o público leigo aí, tal, falando do problema e tal. Então assim, acho que a ideia de que a gente tem um problema, pelo menos na área biomédica, talvez em outras, acho que tem ganho força aí e tal. E claro, quando você tem essa narrativa, acho que muita gente começa a debater qual é o problema, né? E quando as pessoas começam a debater, acho que muita gente vai para o lado de má conduta, né? Então assim, poxa, não, sabe, a gente tentando burlar o sistema, é fraude, etc e tal. Esses casos têm se tornado mais visíveis, né? Acho que assim, a gente tem tido um aumento grande em termos de retratações da literatura. Elas têm se tornado mais comuns à medida que a gente tem investigado mais, quer dizer, ao longo dos anos 80, 90, acho que muitas instituições abrem seus offices de integridade científica e tal, etc. Então, assim, é uma coisa que a gente começou a olhar mais sentido a repercussão de casos muito, muito visíveis na mídia. E isso aumenta, assim, particularmente depois, no início do século aqui e tal, o número de retratações da literatura, em geral, aumenta bastante. Boa parte disso aqui é má conduta ou fraude de alguma forma. Dito isso, se a gente olhar os números aqui em escala aqui e tal, ainda é uma escala pequeníssima, né? Então, isso aqui é um levantamento de 2013, se não me engano, aqui e tal.
Esses caras olharam todo o PubMed, que é a grande base de dados de artigos na literatura biomédica que a gente tem aí e tal, que na época tinha alguma coisa tipo 25 milhões de artigos, e eles acharam 2.000 artigos retratados, né, 2047. Isso não dá nem 0,01% da literatura. Hoje em dia a gente tem números um pouquinho maiores. O Retraction Watch, que é um banco de dados que se presta a procurar retratações, tem uns 24 mil, mas o denominador aqui é maior que qualquer área, né? Então, assim, mas mesmo com 24 mil em cima de dezenas de milhões, ainda é muito pouco, né? Então, assim, a frequência de casos de má conduta que a gente conhece, pelo menos que a gente descobre, não parece explicar nem de perto porque, poxa, em algumas áreas a maior parte dos resultados não parece ser reprodutível. Você pode já estar deixando passar muita coisa, mas assim, se você pegar surveys anônimos de, sabe, cientistas que admitem fabricar dados assim, tal, é da ordem de 1%, um pouquinho mais, dependendo de onde você olha. Mas assim, não parece que sabe, acho que tem uma certa falácia da massa podre aqui em tentar dizer que, pô, tudo isso aqui é um grande problema de gente tentando enganar os outros, né? Quer dizer, assim como você não explica violência urbana para psicopatas aí e tal, sabe, tem causas sistêmicas para isso. Eu acho que a gente também tem que procurar causas sistêmicas para o problema, e o pessoal está falando ali tal de estatística, de incentivos. Eu acho que vai muito por isso aí, tal. Eu vou tentar chegar lá. Então, assim, Daniel, vou responder as perguntas daqui a pouquinho, né? Tem um lado que é completamente oposto, né? Você pode, uma tendência oposta é tentar explicar tudo por questões metodológicas, sabe? Poxa, não, tem condições que variam de um laboratório para o outro, os protocolos não estão muito bem descritos, e aí você faz num lugar e dá certo, você tenta em outro lugar e não dá certo. Isso existe também, né? Assim, não obviamente também é um problema, você tem problemas de reporting importantes, então isso aqui são levantamentos, tipo assim, pô, se você pegar pesquisa em animais, isso aqui já tem um tempo, né? Tem uns 10 anos, melhorou um pouquinho, mas não muito. Sabe, tem muitos artigos que não te descrevem, poxa, o sexo dos animais, a idade dos animais, sei lá, enfim, coisas muito básicas, né? E claro, se você tentar reproduzir uma coisa como um macho, como um fêmea, pode ser que não dê a mesma coisa, porque machos são diferentes de fêmeas. Não quer dizer que seja por isso, mas pode ser. Isso aqui é uma técnica de Western blot, que é uma coisa para quantificar proteína. A gente fez esse levantamento aqui, então assim, tem passos da técnica que são super bem descritos na grande maior parte dos artigos, e tem passos que quase ninguém descreve. E claro, a gente não sabe se isso aqui é importante, mas se for, a gente obviamente tem um problema sério, né? Dito isso, eu também acho que assim, dizer que é puramente questão de variação interlaboratorial é difícil de excluir isso aqui, porque é uma coisa que a gente entende pouco, a gente estudou muito pouco até que ponto, sabe, fazer as coisas em laboratórios diferentes realmente gera, assim, tem poucos dados sistemáticos sobre isso, né? Mas assim, acho que tentar explicar o problema só por aí também não parece muito prolífico aí e tal. Acho que é confortável, porque aí parece que ninguém tá errado, é simplesmente, poxa, a vida é difícil. Mas assim, cara, se só funciona no seu laboratório, não funciona em lugar nenhum, você tem um problema aqui, tá? Você pode até dizer que não é um problema de reprodutibilidade, que você consegue fazer, mas é um problema de aplicabilidade, generalizabilidade, ou seja, como é que se diz? Quer dizer, extrapolabilidade. Sabe, se isso aqui só funciona no seu biotério com camundongo baixo, com os camundongos que estão guardados na estante do terceiro andar ali e tal, talvez não seja importante, né? Sabe, você em última análise quer ter dados que são mais ou menos robustos aqui e tal. Se você está querendo pegar uma coisa que saia do camundongo aqui e tal, e que chegue até uma aplicação em seres humanos, isso aqui é uma coisa que funcione, sabe, pô, numa gama ampla de camundongo, rato, hamster, seja o que for, assim, e tal. E a gente sabe, se a variabilidade existe, talvez ela exista, a gente tem que conseguir lidar com ela, assim, tal. Acho que tem exemplos em outras áreas, né? Isso aqui é eu sempre uso o exemplo da aviação aqui e tal, quer dizer, poxa, isso aqui é um experimento muito difícil de reproduzir, né? Você põe 200 pessoas numa trapezonga de metal aqui, decola isso aqui contra o clima, que é a coisa mais variável que a gente pode pensar, assim, pô, sabe, em condições amplamente variáveis, isso aqui pousa 99,99% das vezes, né? Então, a gente não pode errar experimentos tão fácil por pequenas coisas, assim, e tal. Acho que, assim, tem áreas que têm um controle de qualidade melhor do que o nosso. Então, assim, na verdade, eu acho que nem um lado nem um outro aí é muito prolífico. Eu acho que, assim, o problema de verdade aqui está nessa zona cinza muito, muito grande aí e tal, que fica entre a má conduta franca aí e tal, e a dificuldade metodológica pura, sem que ninguém tenha culpa, né? Quer dizer, e essa zona cinza é comprida aqui, isso aqui são os 9 círculos do inferno científico, segundo um amigo nosso, que é blogger, o Neuroskeptic, na Inglaterra. E, claro, assim, no fim do fundo do inferno científico você tem os caras que inventam dados aqui, mas o fim do fundo do inferno científico é pequenininho, assim e tal, mas você tem vários níveis muito mais amplos aqui, em que cabe muito mais gente, em que você tem os pecados menores aqui, como, sei lá, superfaturar dados, post-hoc storytelling, então você gerar uma hipótese a partir dos resultados e dizer que os resultados provam a hipótese, p-value phishing, então estatística criativa, vamos chegar lá, uso criativo de outliers, corta um ponto aqui, corta um ponto ali, e o troço funciona, plagiarismo, não publicação, publicação parcial só do que interessa. Então, assim, ainda que inventar dados seja raro,
esses pequenos pecados aqui são razoavelmente comuns, assim, tal, seja por erro, seja por viés, e acho que a visão da maior parte das pessoas que trabalham com reprodutibilidade científica hoje em dia é que isso aqui é suficiente, na verdade, para gerar um problema grande, né? Sabe, se você ver, isso aqui é um artigo muito clássico da área aqui e tal, é um modelo muito simples, em cima de estatística, de como as pessoas fazem estatística, mas, enfim, tem um título muito provocativo, que é porque a maior parte dos achados de pesquisa são falsos, e, enfim, é amplamente citado. Mas, basicamente, a ideia aqui, eu meio concordo com ela, é que se você tiver padrões estatísticos frouxos para dizer que uma coisa é verdade, o acaso e o viés, e todo mundo tem viés, né, podem facilmente começar a gerar verdades espúrias com nada se você não for muito rigoroso em esticar os seus achados, assim. De novo, acho que rigor é uma coisa que falta, infelizmente, em boa parte da área biomédica. Eu vou tentar explicar rapidamente por quê. Mas assim, quer dizer, e viés existe para todo mundo, né? Sabe, vieses são óbvios e são normais, assim, a gente é humano, né? E o viés mais óbvio talvez seja em favor do resultado positivo, quer dizer, poxa, olha só, meu experimento provou aquela hipótese que eu estou tentando provar. E que é uma coisa que vem de muito tempo, assim, então, isso aqui é um artigo dos anos 50, num cara da psicologia, que basicamente parou para pensar, assim, pô, olha só, quase tudo que eu leio aqui na literatura está provando uma hipótese, sabe, comprova aquilo que se propôs testar, assim. Então, ou eles são muito melhores em gerar hipóteses do que eu aqui e tal, ou tem alguma coisa faltando, porque 95% dos artigos comprovam o que eles queriam comprovar, assim. E é claro, enfim, obviamente tem alguma coisa faltando, né? Quer dizer, na verdade, aquilo que não dá certo acaba sendo engavetado, acaba não sendo publicado, e a gente tem um problema aparentemente sério de não publicação de resultados negativos, ou, sabe, em que as coisas não funcionam, em que, sabe, a hipótese não é comprovada, que meio que vale para todas as áreas de ciências, psicologia nos piores aqui e tal. Esse mesmo cara repetiu isso aqui 30 anos depois, dos anos 80, não mudou muita coisa. Tem gente que diz que a gente tem mais resultados negativos sendo publicados, tem gente que diz que não, mas na prática a gente ainda tem um viés muito forte em relação ao resultado positivo. E isso por si só, quer dizer, se você simplesmente publicar aquilo que funciona e não publicar o que não funciona, por si só já deturpa completamente a ciência, né? Sabe, você não precisa que ninguém minta e ninguém faça nada além disso para você criar um problema. Isso aqui é um estudo clássico aí de uns 15, 20 anos atrás. Basicamente um pessoal que em 2003, se não me engano, 2004, resolveu levantar todos os ensaios clínicos randomizados que tinham comparado um antidepressivo com placebo nos Estados Unidos, que tinham sido registrados nos Estados Unidos, no FDA, lá, que é a Anvisa deles, né? Quem supervisiona os ensaios clínicos. E basicamente, assim, usando lá a lei de transparência deles lá e tal, eles conseguiram 74 estudos clínicos que tinham sido registrados comparando uma droga antidepressiva e um placebo nos 10 ou 15 anos anteriores, não me lembro. Então, 74 estudos. Desses estudos, se você pegar o que foi submetido ao FDA, que é quem vai aprovar as drogas e tal, etc., então, quem oficialmente regulamenta isso aqui e tal, você tinha 38 estudos positivos em que a droga tinha um efeito melhor do que o placebo, 36 estudos em que os dois grupos eram iguais, o placebo era melhor. O que não é de todo surpreendente, quer dizer, claro, assim, tem drogas que não funcionam mesmo, e mesmo quando funcionam, o efeito de, sei lá, antidepressivos tem um efeito mais ou menos pequeno, assim, então, assim, eventualmente você pode ter uma droga que funciona e você dá azar, e na verdade, naquela amostra ali e tal, você não vê um efeito muito significativo. Então isso não surpreende. O que surpreende, ou que gera um problema, na verdade, é o que vem depois, né? Então, assim, os 38 estudos positivos, 37 tinham sido publicados, legal, ótimo, temos acesso aos resultados, um por algum motivo não tinha sido, mas enfim, da vida. Dos 36 que tinham resultados negativos, quer dizer, poxa, a droga não é melhor do que o placebo, 22 deles nunca, aliás, 3 deles tinham sido publicados como, temos resultado negativo, né? 3 de 36. 22 nunca tinham sido publicados, não viram a luz do dia. Não é difícil saber por quê, quer dizer, sabe, geralmente são estudos da indústria que não tem interesse nenhum em dar tiro no pé e dizer, poxa, olha só como minha droga não funciona. A legislação para a publicação de resultados negativos era muito frouxa na época, ainda é mais ou menos frouxa, a gente ainda não tem a gente tem maneiras legais de controlar isso, mas as multas não são aplicadas, então assim, não é um problema resolvido, ainda tem muita coisa que não sai. E 11 tinham sido publicados em uma maneira que de alguma forma dava a entender que tinha um resultado positivo, mesmo que o FDA visse aquilo como um dado negativo. Tem várias maneiras de fazer isso, uma delas é trocar o outcome, né? Então, eu vou medir depressão, poxa, a depressão não mudou, mas olha só, o sono melhorou aqui e tal. Então assim, vamos escrever um artigo dizendo, poxa, a droga tal melhora o sono. Ou, não funcionou na população geral, mas se a gente pegar só mulheres jovens, parece que tem efeito positivo. Então, vamos publicar aqui em mulheres jovens. Então, assim, tem várias maneiras de fazer isso.
E basicamente isso aqui é uma demonstração gráfica do que acontece aqui, né? Então, assim, isso aqui, a realidade é essa coluna aqui da esquerda, mas mais ou menos metade das vezes as drogas funcionam, que é o verdinho, metade das vezes não funcionam, que é o vermelhinho, né? Simplesmente suprimindo o que não funciona, você chega na segunda coluna aqui e tal, em que você já tem bem mais verde do que vermelho. Se você trocar o outcome aqui, então, eu ia relatar esse desfecho, mas eu resolvi relatar um outro, você já cria mais uns verdinhos aqui. Se você dá uma dourada na pílula aqui e dizer, não teve efeito, mas, pô, de repente tem uma tendênciazinha aqui e tal, alguns ficam amarelinhos aqui, né? E, no fim das contas, na verdade, os estudos positivos acabam sendo mais citados do que os negativos, que acabam, geralmente, assim, isso tem dados empíricos mostrando que os resultados negativos acabam tendo menos citações. Então, assim, se você pegar o que é citado na literatura, você acaba com a coluna da direita aqui, que quase tudo é verde, né? Então, ninguém mentiu aqui, né? A gente simplesmente suprimiu algumas coisas aqui e tal, ou deixou de olhar o que a gente estava querendo olhar para olhar uma outra coisa. E sem que ninguém fraude nada aqui e tal, você sai do mundo em que a vida é difícil e muitas vezes as coisas não funcionam, para um mundo poliano em que quase tudo funciona o tempo todo, né? E, claro, isso aqui é só um de vários vieses, você tem vários outros vieses possíveis em condução de pesquisa, alguns durante o experimento aqui e tal. Esse aqui é um resultado clássico. Ele mesmo não é muito reprodutível, mas é uma ideia interessante. Então, nos anos 60, esses psiquiatras aqui pegaram... eles tinham uma cepa de camundongos, eles cruzaram camundongos que iam bem nessa tarefa de labirinto aqui, que o bicho tem que alternar de um lado para o outro aqui. Cruzaram os bichos que iam bem entre si, fizeram uma cepa de ratos inteligentes ou bons no labirinto. Pegaram os ratos que iam mal, cruzaram entre si, fizeram uma cepa de ratos burros e que iam mal no labirinto. Deram para os estudantes de psicologia testarem aqui, poxa, olha só, testem as nossas cepas aqui e tal, para ver como é que elas são. E de fato, os estudantes acham que, poxa, a cepa dos ratos inteligentes vai melhor aqui na tarefa, todos os dias da tarefa aqui, isso aqui tem uma significância estatística ali e tal, se você for olhar, enfim, em vários dos dias no agregado. E tudo legal, exceto que, enfim, a graça aqui é que nunca houveram ratos inteligentes, ratos burros. As cobaias aqui são os estudantes. Então, assim, se você der para os estudantes, esse aqui é o rato inteligente, esse aqui é o rato burro, testa aí para ver, você vai achar de alguma forma, né? Então, assim, isso é fácil de controlar, certo? Esse viés de aferição em experimentos, você segue quem está fazendo o experimento, e isso é trivial, assim, a pesquisa clínica fazia isso há sei lá, muitas e muitas décadas, né? A gente tem a ideia de que o ensaio clínico deveria ser cego. Dito isso, cara, se você pegar pesquisa em animais em laboratório, a maior parte dos experimentos não relata isso, e a maior parte das pessoas não seguem os seus experimentos, sabe, inclusive para coisas extremamente subjetivas, como, sei lá, olhar no microscópio e contar neurônios, sabe, coisas que tem um efeito óbvio do experimentador. Ainda assim, não é uma coisa que está na cultura, enfim, me parece surreal, mas é fato, assim, quer dizer, acho que a gente tem padrões de rigor que não são bons. Dito isso, eu diria que os piores vieses estão na análise de dados, né, quer dizer, se você tem dados suficientes e você tem forma suficiente de mostrar dados aí, tal, vocês sabem bem disso, vocês são físicos, vocês trabalham com datasets grandes, suponho eu, sabe, com números suficientes você consegue torturar os números para fazer eles confessarem qualquer coisa, e isso é particularmente fácil se você tem padrões de rigor estatístico meio frouxos, assim, e tal. E isso, na verdade, para mim é o grande cataclismo na área, na biologia, pelo menos, assim, e tal. Quer dizer, por razões históricas, a gente usa estatística frequentista, talvez um mix esquisito entre as ideias do Fisher e do Neiman Pearson, mas enfim, isso é uma outra história, assim, e tal. Mas, assim, por razões meramente históricas, assim, e tal, a grande maior parte da ciência biomédica tende a usar esse valor de P menor que 0,05 aqui e tal, como critério para dizer que o resultado é significativo, né? Isso aqui está no livro do Fisher, vai e tal, poxa, quem sabe isso aqui é o 2 sigma, né? Sabe? Então, é uma coisa que está dois dígitos padrão do seu resultado esperado numa distribuição. E o Fisher fala que, pô, de repente isso aqui pode ser um ponto conveniente para chamar de significativo. Dito isso, várias páginas depois, ele mesmo diz que, poxa, olha só, isso aqui não é suficiente, porque vai acontecer uma vez a cada 20. Você pode usar pontos de corte mais estritos, etc e tal, e eu vou chamar de fato científico, só uma coisa que, pô, eu faço vários experimentos e raramente não tem esse nível de significância, mas aparentemente, sei lá, a pessoa só leu até esse parágrafo aqui e tal, não chegou aqui. Mas o fato é que, cara, de verdade, assim, em termos de ciência biomédica, as pessoas largamente equacionam esse P menor que 0,05 aqui, tal, como, pô, isso aqui é um fato experimental, assim, tal. E o problema é que, assim, a maior parte, estou dizendo 80%, 90% dos cientistas em biologia sequer é capaz de entender o que ele está fazendo com estatística. Ele é incapaz de definir o que o número quer dizer, sabe? Estatística frequentista é usado de uma forma extremamente ritualística aqui, então, pô, eu pego os números aqui, rodo um teste no computador, isso aqui dá um P de 0,05, eu ponho uma estrelinha e diz, pô, isso aqui é verdade, não dá, eu fico triste e vou fazer outra coisa, assim, então.
Enfim, tem gente que diz que isso aqui é um ritual porque, sei lá, envolve números sagrados, repetição da mesma ação, medo de ser punido e wishful thinking aqui e tal. Mas, basicamente, a ideia, cara, estatística... Imagino que os físicos sejam melhores que a gente, assim, e tal. Eu dou aula de estatística, sabe? Eu tenho uma noção do problema. Mas é uma coisa que as pessoas passaram a fazer de uma forma automática, ritualizada, que elas não entendem, assim, e tal. E todo mundo meio que finge que acredita e usa isso como parâmetro para dizer, poxa, até que ponto eu acredito no resultado ou não. E é um pouquinho tipo a roupa invisível do rei, né? Tipo assim, muita gente fingindo que tá enxergando alguma coisa, quando na verdade o rei tá coberto desses asteriscos aqui, que as pessoas põem para indicar que é uma coisa significativa, mas na verdade ele tá, enfim, nu por baixo, e a gente tem pouca ciência confiável. E cara, isso aqui para mim é um cataclisma, assim, claro, eu tô falando de novo do lugar de fala do professor de estatística, mas me parece que o problema vai muito por aqui, né? Então, assim, porque a questão é que um P de 0,05 é uma coisa muito frouxa, certo? Não sei quão familiarizados vocês estão com estatística e tal, mas basicamente o valor P do Fisher lá é a probabilidade de você encontrar um resultado tão extremo quanto aquele que você encontrou dentro de uma distribuição aleatória, né? Então, assim, digamos que você jogue 2 moedas para cima, a chance de você ter uma cara é 50%, a chance de ter 3 caras é 12%, a chance de você ter 5 caras aqui é, enfim, da ordem de 3%. Então, basicamente, um P de 0,05 é uma coisa que acontece por acaso, enfim, uma vez em cada 20. 5% das vezes é mais ou menos a chance de você jogar 5 moedas para cima e ter 5 caras. Não é provável, né? Mas, assim, tá longe de ser impossível. Se todo mundo aqui que está na sala virtual aqui começar a jogar moedas para cima, alguém vai tirar 5 caras muito rapidamente, porque acontece, né? Pô, eu tenho, sei lá, 7 primos homens aí e tal, enfim, os 2 seguintes da nossa exame. Então, assim, vieram 9 homens seguidos na família. Coisas improváveis acontecem o tempo todo, particularmente nesse grau de improbabilidade, né? E talvez por isso eu tenho a impressão que, pelo menos, os físicos, quando falam de uma coisa muito importante, tipo Bóson de Higgs, eles têm o 5 sigma, que é um P de 0,000, sei lá. Mas a gente usa o 0,05. E quase todo mundo usa o 0,05, independente do que está tentando provar, e, enfim, tem questões muito óbvias nisso aqui, porque, obviamente, se você fizer experimentos suficientes ou análises suficientes, você vai achar resultados significativos, entre aspas, aí, tá, com valor de P significativo, uma vez em 20 pela própria definição do número, né? Então, assim, vamos ver se jujubas causam acne. Não causam, poxa, sabe, não tem associação, a correlação tem um P maior que 0,05. Mas quem sabe jujubas roxas, jujubas marrons, jujubas rosas, azuis, etc. Se você testar 20 cores de jujubas, vai ter uma delas associada por acne com um P de 0,05. Pela própria definição do número, né? Quer dizer, uma coisa que acontece uma vez a cada 20, aleatoriamente. Se você só publicar isso aqui, como se isso aqui fosse a sua hipótese inicial desde o início e tal, e você não tivesse feito mais nada, parece um resultado sólido, mas na verdade é meramente o que você espera por acaso. Assim. Se você tiver 20 maneiras diferentes de analisar o resultado, com testes estatísticos diferentes, com pequenas diferenças de análise, então assim, eu posso medir 2 coisas e ver qual delas eu vou reportar, eu faço um teste, aí, não deu significativo, vamos fazer o experimento em mais alguns ratos aqui, vamos testar de novo. Eu posso analisar separado em machos e fêmeas, ou ver se tem alguma interação do efeito do meu tratamento com sexo. Eu tenho mais de um, sei lá, posso fazer várias comparações. Assim, com pequenas coisas aqui, nada disso é fraude, tudo isso aqui são explorações razoáveis do dado. Você facilmente chega num mundo em que, na maior parte das vezes, você vai ter um P menor que 0,05 em algum ponto da análise, que, de novo, se você não disser que você fez todas as outras coisas ali e tal, vai parecer, isso aqui parece uma coisa surpreendente, mas não é simplesmente você explorou bastante. E, de novo, não tem nada de errado em explorar o dado. A questão é que as pessoas fazem ciência de uma forma muito exploratória e têm a estatística feita para uma coisa confirmatória com hipóteses precisas, quando, na verdade, frequentemente, se só tem uma hipótese meio vaga, você pode definir de várias maneiras. E isso frequentemente te dá, se você for pegar assim, pesquisa epidemiológica de larga escala, por exemplo, e tal, você tem esse tipo de situação aqui, quer dizer, você tem, isso aqui é um levantamento de tempo de tela contra uso de tecnologia digital aqui e tal, e bem-estar em adolescentes. Então, assim, você tem esses levantamentos epidemiológicos gigantes que fazem várias perguntas, entrevistas, escalas de bem-estar e várias doenças psiquiátricas, etc. e tal. E, basicamente, claro, você pode definir bem-estar de uma porrada de maneiras, certo? Você pode usar problemas de conduta, problemas com os pares, sintomas emocionais, sintomas pró-sociais, hiperatividade, bem-estar, sua autoestima. Então, você tem muitas escalas aqui e tal. E você pode usar, sei lá, você pode também definir o quanto você usa a tecnologia digital de várias maneiras. Quanto tempo você fica no seu computador, quanto tempo você joga jogos eletrônicos, quanto tempo você fica nas redes sociais, na TV, etc. e tal. Se você pegar todas essas formas de definir o uso de tecnologia, todas essas formas de definir o bem-estar e mais algumas opções de análise, você facilmente chega num dado que você pode analisar de 20 mil maneiras diferentes, todas as quais são
razoáveis, digamos assim, não é que tem uma mais certa, uma mais errada, são versões um pouquinho diferentes da mesma hipótese, certo? Agora, claro, cada uma delas tem um teste estatístico diferente, tem um resultado diferente, e vai dar um resultado diferente. Então, se você tentar todas essas 20 mil formas de análise, os caras que fizeram isso aqui, é o que eles chamam de uma análise de multiverso. Então, assim, pega o dado, vamos definir todas as coisas que a gente acha plausíveis como uma forma de analisar, e vamos analisar dessas 20 mil maneiras. Você tem algumas maneiras que mostram, poxa, o uso de tecnologia digital está super associado com bem-estar. Tem algumas que mostram, não, poxa, o uso de tecnologia está associado a um pior bem-estar. E você tem algumas coisas que, pô, não faz diferença, né? Agora, se você pegar todas as 20 mil aqui e tal, parece que faz mais mal do que... Não sei se faz mais mal do que... De novo, assim, ainda assim não tem causalidade, né? Mas parece que o uso de tecnologia digital está associado a uma piora, a uma saúde mental um pouquinho pior. Não é efeito grande, mas tem mais coisas que dão negativo do que dão positivo. Então, assim, olhando a curva inteira, dá para ter a impressão de que a correlação é mais ou menos negativa. Mas, de novo, se você quiser muito provar que a tecnologia digital faz bem ou faz mal, você pode tentar de várias maneiras, pegar o número daqui da ponta aqui e tal, e publicar, não, poxa, é ótimo usar, ou não, é horrível usar. E cara, assim, com essa liberdade você pode tudo, né? E de novo, a constatação óbvia que isso não é uma coisa tão difícil aqui e tal, é que você só consegue interpretar a estatística frequentista quando você tem uma hipótese muito precisa, né? Então, você só consegue interpretar um valor de P quando você sabe qual é a hipótese original, o quão plausível é, isso é um conceito mais bayesiano, mas acho que é importante também. Quantas comparações você tentou e quantas opções de análise você tentou até chegar nisso aqui, né? Então, assim, você consegue... Ele é uma coisa que vai acontecer por acaso X vezes, então, assim, só faz sentido se você tem uma ideia de tudo que foi feito até aqui. E a tragédia aqui é que, na verdade, o artigo científico, como a gente o conhece, pelo menos na área biomédica, e acho que na maior parte das áreas, isso não está muito claro, né? Você geralmente não sabe a hipótese original, você não sabe o número de comparações, você não sabe o número... Sabe, tipo assim, você tem um relato extremamente filtrado que a pessoa escreve depois de ter feito tudo isso aqui, e sabe se lá qual era a hipótese no começo. E a gente focou todo o nosso controle de qualidade nesse um ponto aqui, que é o artigo científico, que é uma versão extremamente filtrada, extremamente enviesada, na verdade, de uma realidade muito complicada aqui, de coisas por trás, aqui, de coisas que não deram certo, coisas que você mudou, hipóteses que você substituiu, etc e tal. E claro, isso é um erro em termos de controle de qualidade, né? Quer dizer, o controle de qualidade é uma coisa que tem que acontecer ao longo do processo. Enfim, tem uma literatura gigantesca sobre o controle de qualidade em outras áreas. É um erro você construir um carro inteiro e aí, pô, depois que está tudo pronto, você testa se ele dirige, assim, não vai funcionar. E claro, é um erro maior ainda você fazer o controle de qualidade em cima de uma coisa que é um relato extremamente enviesado pelo autor, né? O paper é uma historinha, ele é uma fraude, no fundo, assim, como diria Peter Medaway, há 50 anos atrás. Mas, assim, ele é uma síntese, não é que ele seja mentira, mas ele é uma síntese extremamente condensada e extremamente enviesada de uma realidade mais complicada por trás, que é, cara, como várias outras sínteses, né? Que também não são exatamente mentiras. O seu perfil do Tinder, geralmente, não é mentira, as fotos são suas mesmo, né? Mas, claro, são as melhores 5 fotos que você tirou de 5 mil naquele ano. E todo mundo é esperto o suficiente para saber que, cara, você não pode confiar muito nisso aqui, né? Sabe, isso aqui é uma versão extremamente filtrada da realidade com um intuito muito óbvio. A questão, cara, é que o artigo científico também é, né? O artigo é um pouquinho tipo o Tinder da ciência, né? E a gente, por algum motivo, passou a confiar muito na literatura como existe. Acho que é um formato extremamente ruim para a gente conseguir medir, seja como revisor, seja como leitor, a confiabilidade da ciência que tem por trás. Porque, de novo, assim, ele é uma versão muito filtrada do que existe por trás. Então, assim, me parece que esse é um sistema fadado ao fracasso. Eu, chegando na pergunta do Daniel ali no chat de vários minutos atrás, desculpa a demora, mas, sabe, se você somar esse controle de qualidade, sabe, padrões estatísticos super frouxos, controle de qualidade insuficiente, com um sistema que pressiona você por resultados positivos, impactantes, histórias bonitas, hipóteses elegantes, etc e tal, você acaba tendo um sistema em que a verdade conta muito pouco, assim, tal, quer dizer, e a publicação meio que se torna um fim em si mesma, porque, sei lá, é o que conta em termos de moedinhas, né, quer dizer, sabe, e a gente tem muito pouco estímulo para ser mais rigoroso, assim, tal, porque a gente raramente checa as chaves da literatura, e se alguém checa e vai tentar replicar, isso geralmente vai ser 5, 10, 15 anos, e aí você já ganhou seu paper, você já ganhou seu grant, você já ganhou seu emprego. Então, assim, você perde muito pouco em botar uma coisa que é pouco confiável na literatura, e mesmo que as pessoas... Eu diria que eu acho que a maior parte das pessoas é honesta o suficiente para não estar mentindo descaradamente, você também não tem aquela pressão toda para estar certo, né? Sabe, se você estiver errado, parece que não acontece muita coisa com você. E o fruto disso aqui é a seleção natural da má ciência, né? Esse aqui é, enfim, um artigo de um físico, inclusive, que é o Paul Maldino aqui. Mas, basicamente, se você recompensar muitos achados positivos e achados impactantes, etc e tal,
sem checar se eles são verdade, sem recompensar rigor de uma maneira explícita aqui e tal. Basicamente, o incentivo aqui faz com que o rigor tenda a zero ao longo do tempo, porque as pessoas menos rigorosas vão deixar descendentes, então você tem as pessoas que são menos rigorosas conseguem publicar mais e são, enfim, são mais recompensadas pelo sistema aqui, então o rigor vai a zero, os seus falsos positivos vão crescendo infinitamente aqui e tal, até chegar num platô, e basicamente isso acaba... Claro, isso aqui é uma visão simplista e talvez excessivamente negativa, mas assim, o estímulo econômico que a gente tem, de verdade, é por resultados novos, positivos, impactantes, e você não tem, de verdade, incentivo para ser rigoroso. E, claro, isso é um sistema que está fadado ao fracasso, né? E a gente tem se preocupado, eu acho, pouco com isso, né? Sabe, a gente tem um sistema de avaliação e incentivo que não questiona de verdade se o que é publicado é verdadeiro e reprodutível. Assim, a gente tem métricas para medir quantos artigos você publicou, você tem métricas para medir impacto e originalidade, como foi citado, onde saiu, e qual é o impacto da revista, não sei o que e tal, etc. Mas, assim, no fundo, isso aqui são dimensões válidas da ciência, né? Quanta ciência você faz e quão impactante é original, também são importantes. Mas tem uma dimensão central aqui e tal, que é, poxa, até que ponto eu consigo confiar nisso aqui, que talvez seja a dimensão principal de um achado científico. E se você pegar, cara, CAPES, CNPq, ou, enfim, fora do Brasil também, assim, NIH, seja o que for, NSF, a gente não mede isso de uma forma muito sistemática, a gente não tem um controle de qualidade explícito, sistemático em cima do que é publicado, assim. Basicamente, o assumption aqui é um pouquinho, poxa, se saiu naquela revista ali, tal, que é uma revista de boa reputação, etc e tal, deve ser verdade. Mas, enfim, isso aqui é uma suposição falsa, né? Quer dizer, tem muita coisa em revistas extremamente de reputação, enfim, Science, Nature, etc., que não se sustentam, assim, e tal. E sabe, tal, em algumas áreas, talvez seja a maioria, assim. Então, assim, basicamente tem que conseguir voltar a avaliar isso aqui e tal, mas é uma coisa que, de novo, está fora da agenda de agências de fomento em quase qualquer lugar. E, então, assim, a gente é muito otimista sobre... Ele era muito otimista, não é mais, né? Isso aqui vai até 2015, mas em algum momento a ciência brasileira cresceu muito. E isso parecia uma coisa boa, a gente está publicando mais, etc e tal, e mesmo quando você vê as pessoas criticando esse processo aqui e tal, sabe, esse impulso muito grande da publicação brasileira que aconteceu entre 90 e 2015 aqui e tal, geralmente em questão, poxa, o impacto diminuiu, a gente está publicando mais do mesmo, sabe, salame science, etc e tal. Mas você vê pouca gente fazendo essa pergunta aqui, quer dizer, até que ponto isso aqui é sólido, né? Porque se a gente está publicando mais porque a gente está colocando lixo cósmico no mundo que não é confiável, sei lá, mesmo isso aqui não é uma coisa para ser otimista, né? Isso aqui torna o mundo um lugar, sabe, ciência errada, torna o mundo um lugar pior, assim, então. Então, assim, a gente tem que avaliar até que ponto isso aqui, de fato, se sustenta. E de novo, se as agências não vão fazer isso, é uma coisa que a gente tem que fazer, né? E, basicamente, o princípio que a gente tem feito agora, cara, se responder a pergunta do quão reprodutível é a ciência que a gente está fazendo, está fora do campo de estudo das agências, passa a ser uma obrigação da comunidade científica, então a gente tem esse grande serpilheiro para fazer exatamente isso, assim, pegar, claro, áreas muito restritas dentro da ciência biomédica, mas vamos tentar a gente mesmo aqui ver quão bem a gente está indo em termos de replicabilidade interlaboratorial. Então, basicamente, nossa meta é reproduzir, a gente chama isso de multicêntrico, a gente tem uma colaboração de 60 e poucos laboratórios hoje em dia, para reproduzir e tal, entre 60, vai acabar em 60, não vai ter grana para fazer 100, assim, mas uns 60 experimentos em alguns métodos de pesquisa comuns na ciência biomédica em vários laboratórios. Isso aqui é mais ou menos o nosso fluxograma, então vou brevemente apresentar o projeto aqui e tal, passando pelos primeiros passos. A gente começou com um scope, uma revisão sistemática bem por amostragem da ciência brasileira sobre o que aparecia de comum em termos de métodos e modelos, no sentido assim, o que tem bastante gente fazendo no país para a gente conseguir juntar um monte de gente para repetir experimentos. E basicamente são modelos de roedores e linhagens celulares. Os métodos vocês não precisam conhecer isso aqui, mas assim, são métodos típicos de ciência de laboratório aqui, então coisas que medem proteínas, ELISA, Western blot, coisas que medem mRNA, TPCR, técnicas de microscopia, modelos de viabilidade celular, alguns experimentos de comportamento em roedores, foram as coisas que a gente achou que eram promissoras, e basicamente uns 2 anos atrás a gente abriu uma chamada aberta e tal, via redes sociais, e-mail, mídia, palestra, a gente se convidou para todos os congressos da área biológica brasileira e tal, para dizer, gente, olha só, se vocês querem repetir, sabe, nos ajudar a replicar os experimentos, a gente tem uma grana aí e tal, a gente vai pagar os experimentos, enfim, que vocês puderem fazer, e a gente vai tentar fazer essa estimativa grande aí e tal, da confiabilidade da ciência brasileira. A gente, enfim, deixou um cadastro aberto para qualquer laboratório que trabalhasse com esses métodos no país, podia se cadastrar para eu quero ser um laboratório replicador aqui e tal. A gente esperava aí ter, sei lá, talvez entre 30 e 50 laboratórios, a gente ficou absolutamente chocado, a gente teve 71 pessoas se cadastrando, assim e tal. Assim, superou as nossas expectativas mais otimistas aí e tal, agora a maior parte está aqui no centro do país, mas
A gente tem gente no Acre, no Rio Grande do Norte, no Roraima, enfim, assim. Então, assim, gente literalmente de leste a oeste, norte a sul do país, aliás, leste a oeste, norte a sul. Mas, assim, a gente acabou criando uma rede, a gente não esperava isso aqui, mas talvez porque, claro, os experimentos foram financiados, as pessoas reconhecem aqui uma coisa importante, a gente atraiu um interesse muito maior do que a gente pensava, assim. Então, basicamente, a gente faz essas reuniões gerais aí e tal, geralmente tem aí, sei lá, 2 ou 3 telas de Zoom aqui e tal inteiras. É divertido ver a cara das pessoas são muito diferentes, elas têm ideias bastante diferentes sobre o tema, inclusive. E, enfim, dizem que a motivação a gente acha que é importante aqui e tal. Claro, tem interesse pessoal no tema também, porque eu já tentei fazer isso aqui, não consegui replicar alguns artigos. E, enfim, acho que as pessoas também viram isso aqui como uma... tem muitos laboratórios pequenos em universidades pequenas, periféricas, que, acho que vem também como uma oportunidade de estar em rede, assim. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais disso no fim, quão importante a gente ter essa criação de redes, né? E, basicamente, a gente tem uma primeira leva de experimentos com 63 laboratórios participando, são mais de 150 pessoas nesse momento. A gente vai replicar experimentos com 3 métodos, que é o ensaio de MTT, que é uma medida simples de viabilidade celular em culturas de células, com RT-PCR, que é para medir a expressão de mRNAs específicos em tecido em cultura, e essa tarefa aqui, que é o labirinto incluso elevado, que é um teste de ansiedade em roedores. De novo, assim, é uma amostragem muito pequena de métodos dentro de um universo muito maior, mas a gente tem que fazer o que a gente consegue, né? E a gente selecionou, então, aleatoriamente, pegou, sei lá, 30 mil artigos aleatórios das ciências da vida com pelo menos metade dos autores no Brasil. A gente fez mining de full texto para procurar essas técnicas aí, e a gente escolheu, então, experimentos individuais dentro de artigos. A gente não vai replicar artigos inteiros, a gente vai replicar experimentos simples, comparações entre 2 grupos aí e tal, que tenham uma diferença statisticamente significativa, que usem o método de interesse, que seja importante o suficiente para estar mencionado no resumo do artigo e que seja realizável com materiais convencionalmente disponíveis e dentro da nossa expertise. Então, assim, não é uma amostra representativa de tudo, é uma amostra de experimentos mais ou menos baratos, mais ou menos simples, que a gente consegue fazer, mas ainda assim, sei lá, é a nossa tentativa é a nossa melhor tentativa possível de ter uma amostra representativa de experimentos brasileiros com essas técnicas. Cada experimento foi ser feito, então, em 3 laboratórios diferentes. Todos eles são cegos em relação ao resultado original, então a gente pegou só o protocolo, passou para os laboratórios, e a gente está calculando também de amostra para ter um poder estatístico grande aí e tal, para detectar a diferença original em cada uma das 3 replicações. E a nossa ideia é fazer uma tentativa de medir, de ter uma estimativa de reprodutibilidade naturalista, né? Então, assim, com base no que está no artigo, o que um laboratório independente consegue replicar. E, obviamente, falta muita coisa nos calatos, né? Então, assim, você tem esse tipo de coisa. Camundongos balbuceiros foram colocados em condições livres de patógenos e receberam comida autoclavada e água. Você não sabe a idade do camundongo, você não sabe o sexo do camundongo, você não sabe a temperatura do biotério, você não sabe uma porrada de coisa aqui e tal. E a ideia aqui não foi perguntar para os autores originais, né? Porque tem 20 anos de experimentos aqui, entre 97 e 2017, não, a maior parte deles nem lembra. Mas foi deixar, cara, cada laboratório, o que está no artigo você tem que produzir o mais fidedignamente possível. O que não está, você pode fill in the blanks da maneira que você queira. Então, assim, você não sabe a idade, cara, coloque a idade que você acha que eles usaram, que você acha que é mais certa, e assim por diante. Então, a gente vai acabar com 3 replicações que não são exatamente exatas, né? São as 3 melhores interpretações de 3 laboratórios diferentes sobre aquele resultado, que está escrito, mas evidentemente vão ter pequenas variações laboratoriais. Isso é interessante, no sentido de dizer até que ponto, poxa, a variação interlaboratorial realmente importa, né? É importante que a gente também não esteja fazendo a mesma coisa num nível artificial. A gente está tentando fazer a mesma coisa no que a gente consegue entender da mesma coisa que está no artigo. Isso aqui é mais ou menos a nossa melhor estimativa de, poxa, o que é a estimativa real de um laboratório tentando reproduzir um resultado de outro sem a ajuda do autor original. A gente teve um round de peer review interno, então os laboratórios fizeram os protocolos, eles preencheram esses campos em branco aí, então assim, a gente sabe, enfim, o artigo pode não dizer, mas a gente sabe o que cada um dos nossos 3 laboratórios vai fazer em termos de usar a idade de X, Y ou Z. E a gente teve um round de peer review interno para ver até que ponto os protocolos de fato estavam adequados e representavam uma interpretação válida do artigo original. E a gente fez um bolão. Então, assim, a gente fez um questionário, enfim, que foi aberto para pesquisadores independentes fora da iniciativa. Então, assim, você podia predizer, sabe, você ganhava 20 experimentos com método ali e tal, a descrição breve do experimento, do resultado, e você tinha que dizer, poxa, até que ponto eu acho que isso aqui vai replicar, não vai, quanto que eu acho que vai ser o tamanho de efeito da replicação.
E depois de fazer um questionário e dar os seus chutes individuais, a gente ainda tinha um mercado de apostas mesmo, assim, você ganhava créditos ali e tal, e você postava, isso aqui vai replicar, não vai, isso aqui meio que faz tipo um mercado de ações mesmo ali e tal, que tem alguns experimentos que sobem na bolsa, alguns descem na bolsa, e você meio que tenta pegar a inteligência coletiva das pessoas aqui e tal. A gente tem as predições todas, teve mais de 2.000 apostas, de 57 apostadores, e a gente está, na verdade, esperando os resultados para ver até que ponto as pessoas conseguem acertar ou não, conseguem ter uma intuição boa do que vai replicar, do que não vai. Em psicologia, isso aqui funciona bastante bem. Em biologia, talvez nem tanto, porque eu sei lá, acho que as coisas são menos intuitivas, mas a gente não sabe. A gente está muito interessado em saber o que vai acontecer. A gente passou o ano passado aí, tal, selecionando experimentos, fazendo protocolos, revisando, fez as projetos de predição. Estava tudo meio pronto para começar em março. E aí, obviamente, o mundo virou e praticamente todos os laboratórios fecharam nesse meio tempo aí e tal. Então, a gente teve que fazer um super intervalo para a pandemia que não acabou ainda. Agora eles estão começando a reabrir, mas deve ter aí, talvez uns 30, um terço dos laboratórios tem previsão de começar os experimentos ainda esse ano, de verdade. Então, a gente está começando a adquirir, entregar materiais. Acho que os primeiros experimentos talvez comecem a rolar no mês que vem. Mas isso atrasou bastante o nosso processo, obviamente. Então, assim, a gente não deve terminar antes do final de 2021 aí. Claro, mas, enfim, a gente tem usado, vai ser divertido, porque a gente vai ter, enfim, a ideia é testar várias métricas de replicação, mas a principal deve ser isso aqui, até que ponto o tamanho de efeito original está no intervalo de predição de uma meta-análise das 3 replicações. Então, isso aqui é o tamanho de efeito no eixo X aqui e tal. Então, você pode ter esse caso aqui, em que você tem o estudo original com efeito aqui, e as replicações meio que concordam entre si. Então, isso aqui, pô, replica legal. Você pode ter esse caso aqui, então, você tem um efeito original aqui, as nossas replicações dizem o contrário, e todas elas concordam. Aqui parece que o estudo original tem um problema, mas você pode ter esse caso aqui também, né? Então, assim, tem um efeito aqui, mas nem a gente concorda entre si. Você faz a coisa em 3 laboratórios diferentes e, pô, dá 3 resultados diferentes. Isso aqui talvez seja uma coisa que realmente é muito sensível a condições muito específicas aqui e tal. Mas isso é interessante, fazer a coisa em vários lugares, que é uma coisa que pouquíssima gente se prestou a fazer no mundo, na verdade, nos permite separar o que é viés da literatura mesmo do que é simplesmente variabilidade metodológica, uma coisa que talvez não, enfim, não seja reprodutível no laboratório por razões que tem a ver com método, que talvez levem a pensar que pô, você tem que fazer isso aqui em vários lugares para ter uma ideia robusta de que é o efeito médio. E, claro, você tem um banco de dados do que replica e do que não replica, a gente pode avaliar preditores, até que ponto a reprodutibilidade depende do modelo experimental, depende do tamanho de efeito original, da significância estatística original, até que ponto, sabe, aonde está publicado, ou quanto foi citado, importa nisso, até que ponto está melhorando ou piorando, sabe, os artigos mais antigos são mais ou menos reprodutíveis. Claro, assim, a gente tem umas pequenas, talvez nem tudo isso a gente consiga avaliar, mas a gente gostaria de, enfim, a gente teria interesse de, pelo menos aquilo que a gente tem variabilidade suficiente, colocar no modelo de predição aqui para ver o que a gente consegue prever e quais as previsões subjetivas dos cientistas estão incluídas nisso. E, bom, o que a gente ganha enquanto ciência brasileira? A gente vai ser o primeiro país que fez. Ninguém fez isso em lugar nenhum no mundo, assim, então a gente vai ser o primeiro país a ter uma estimativa sistemática de reprodutibilidade, enfim, mesmo que seja em pequenas áreas, de uma área da ciência e tal, a nível nacional, mas assim, acho que ninguém tentou fazer isso de uma maneira muito óbvia. A gente está, acho que assim, o projeto existir já dissemina o debate, assim, acho que isso é interessante, quer dizer, a gente tem trazido esse tema à tona e, assim, mesmo que a gente não tenha nenhum resultado, eu acho que tem um mérito nisso aí por si só. A gente está tentando fazer ciência de uma forma mais confirmatória, mais pré-registrada, mais formal, digamos assim, e tal, menos exploratória, que é uma coisa extremamente incomum em ciência da vida, assim, é difícil as pessoas entenderem isso, inclusive, assim, a gente tem várias discussões com os nossos laboratórios colaboradores, que eles não estão, as pessoas não estão acostumadas a pré-especificar tudo antes de começar, assim, mas de novo, assim, para você ter um dado realmente confirmatório em termos estatísticos, é importante você ter tudo, sei lá, a minha hipótese é exatamente isso aqui, eu fazer exatamente desse jeito, né? E, claro, não é o único jeito de fazer ciência, mas, assim, eventualmente você quer confirmar algumas coisas e você quer fazer coisas com esse grau de rigor. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Acho que fomenta a cultura do que está publicado, pode e deve ser avaliado, a gente não quer ser polícia aqui e tal, o projeto é muito impessoal, a gente não deu os nomes dos autores dos experimentos que a gente está replicando para ninguém, por enquanto, claro, em algum momento a gente vai ter que dar depois que os resultados saírem, mas assim, são experimentos individuais, em artigos individuais de alguém, então assim, não tem nada que vai destruir a carreira de ninguém, a ideia não é avaliar o resultado específico, é ter uma estimativa em primeira pessoa, assim, a ciência brasileira replicando a ciência brasileira, e acho que faz falta, a gente tem que fazer isso aqui como iniciativa coletiva para resolver um problema comum, assim, de novo, acho que tem um mérito próprio que é isso aqui, quer dizer, a experiência de tentar resolver um problema comum em rede é uma coisa importante, assim, acho que a gente também não tem essa cultura, assim, pelo menos talvez, de novo, talvez outras áreas tenham um pouquinho mais aqui e tal. E só terminando, então, com o Joe Ioannidis de novo aqui e tal, isso aqui era uma entrevista dele há uns anos atrás e tal, basicamente, ele deu uma palestra meio tipo a minha, né? Então, assim, uma entrevista, na verdade. Mas assim, tá tudo errado, não sei o que e tal, as pessoas fazem...
E aí, tu só publica os resultados positivos, etc. E tal. E aí, lá pela Sansa, um membro da audiência levanta ali e tal. Então, eu sou um físico de partículas e eu não entendo muito bem qual é o problema de vocês com resultados negativos, porque na minha área, a gente ficou 20 anos sem nenhum resultado positivo. Interessante. Então, a gente passou a valorizar os resultados negativos, a gente lida bem com eles, as pessoas publicam trabalho em cima disso aqui, e a gente não tem esse problema. Quer dizer, qual é o problema de vocês? Não sei se é verdade, mas isso aqui é uma transcrição mais ou menos literal do que ele disse. E, basicamente, a resposta dele, na verdade, é só uma questão de incentivos, né? Quer dizer, se você tem, em biomedicina, você ganha um grant do NIH aqui por 3 a 5 anos, e você tem que achar resultados significativos, você perde seu emprego. Então, assim, se a gente, ao invés de financiar o CERN com 20 mil físicos, trabalhando e achando resultado negativo, mas eventualmente achando um bóson de Higgs da vida, você pega o mesmo dinheiro, divide entre 20 mil cientistas, e diz que você tem que achar alguma coisa realmente impactante, e publicável, e nova, etc e tal, que você consegue? Bom, você ganha 20 mil bósons, dos quais 19 mil não são verdade e tal. E, enfim, de novo, claro, uma visão simplista da coisa, mas, de novo, acho que assim, a competição excessiva aqui tem sido parte do problema, assim, e voltar para uma coisa que seja em rede, eu acho que é importante, assim, a gente gostaria de chegar mais do que o projeto de replicação, a gente gostaria de conseguir usar essa rede de laboratórios conectados para conseguir fazer, sei lá, criar uma estrutura que consiga responder questões maiores, assim, tal, sabe? Tipo assim, ter o seu, enfim, modéstia à parte, ser o cerne da pesquisa biomédica de laboratório do Brasil, mas assim, sabe, a gente tem um problema grande de comunidade, vamos fazer isso aqui, não num laboratório específico aqui, cara, vamos juntar 20 aqui e tal. E a gente tem, a pesquisa clínica tem um pouquinho disso, o ensaio multicêntrico e tal, etc. A pesquisa básica em biomedicina tem pouquíssimo, assim. E é uma coisa que a gente tem que criar. Eu acho que talvez a rede seja um mérito maior até do que o próprio projeto de replicação aqui, se a gente conseguir capitalizar ela para se transformar numa coisa que consiga ser uma porrada de gente que consegue dar uma resposta robusta para um problema geral importante. E a gente precisa fazer isso, né? Quer dizer, no fim das contas, quem perde com os 20 mil bósons que não são verdade são as pessoas, e as pessoas somos nós, né? E a gente é cúmplice disso, assim, e tal. Tem isso aqui, é aquele primeiro artigo, um dos primeiros artigos que eu mostrei lá, que era aquele levantamento sobre esclerose lateral amiotrófica, e, 70 drogas, nada replica. Tem um aspecto profundamente trágico aqui, tá? O primeiro autor desse artigo aqui não é um cientista de formação, o cara é um bacharel em retórica, mas que entrou nessa coisa aqui, tal, não porque ele queria publicar um paper, mas porque ele tinha uma forma familiar rara de esclerose lateral amiotrófica, ele tinha matado a mãe e 4 tios, ele sabia que ia ser o próximo, assim, então o cara foi fazer pesquisa nisso aqui porque, poxa, minha vida depende dessa porra aqui, né? E, cara, é extremamente trágico que esse cara aqui tenha usado 5.500 camundongos para testar 70 drogas e descobrir que, cara, nada do que está publicado é verdade, assim, e tal. É uma traição profunda da ciência que aqueles que precisam dela, e cara, a gente precisa dela, né? Espero que todo mundo aqui possa usufruir da ciência biomédica enquanto paciente algum dia. Então, assim, no fim das contas, isso aqui é um trem desgovernado virado pra gente, assim, você só se dá conta quando você vira paciente, ou quando alguém muito próximo de você vira paciente, né? Mas, assim, fora isso, eu acho que eu sou otimista, assim, acho que a maré tá mudando, acho que o debate sobre a reprodutividade tem crescido muito ao redor do mundo, e a gente é uma gotinha num oceano muito maior, assim, de mudança que tem acontecido, tanto em termos de reprodutividade como em termos de transparência e acessibilidade à pesquisa aqui e tal. Não estou homenageando o SciHub à toa aqui também. E acho que é isso, assim, a gente, enfim, de novo, o projeto da iniciativa é extremamente visível online aqui, a gente tem um site, a gente está no SF, a gente tem e-mail, Facebook, Twitter, Instagram, etc e tal, a gente tem publicado artigos mais conceituais sobre o projeto. Para os resultados, vocês vão ter que esperar até o final do ano que vem, pelo menos, eu acho. Mas estamos aqui abertos a perguntas e, enfim, acho muito legal trocar essa ideia entre áreas aqui. Então, obrigado pela atenção. E estou respondendo perguntas pelo chat aqui ao vivo, não sei como vocês fazem. Bom, agradecer pela excelente apresentação. Convidar o pessoal a agradecer também, né, de começar a sessão de perguntas. Eu estou ouvindo esse eco também, Daniel. Eu não sei o que pode ser. Eu tenho só um microfone aqui. Talvez. Devo ser eu aqui, porque eu não estou ouvindo eco aí, então deixa eu dizer. Alô, estão ouvindo bem? Agora eu não me ouço. Então, beleza. Então, pessoal, só convido todos a ligarem o microfone rapidamente para uma salva de palmas ao apresentador e depois eu passo para as perguntas.
Então, nós temos mais algumas perguntas, né? As duas primeiras o Olavo respondeu. Nós temos aqui mais uma do Daniel. Há alguns meses saiu na mídia uma análise frequentista associando o tipo sanguíneo com casos graves de Covid. Parece um pouco o caso das jujubas coloridas e da acne. Ao analisar o universo de casos existentes até o momento, alguma correlação com alguma característica fisiológica qualquer vai existir, mesmo que por acaso. Qual seria o protocolo correto para fazer esse tipo de análise? Cara, assim, a epidemia de Covid tem sido uma epidemia de informação também, a gente estava falando mais cedo, né? Então, assim, tem tudo que tipo de coisa saindo, assim, e tal. E, cara, epidemiologia é uma ciência difícil, né? Não tem um protocolo correto, óbvio, assim, porque, de fato, você tem muita coisa... O protocolo correto é você ser transparente a respeito de tudo que você faz, né? Então, assim... Ou ser transparente no sentido, cara, eu estou explorando isso aqui, eu estou achando, sabe, vamos ver o que mais correlaciona aqui e tal. E aí, você deixar claro que, pô, a estatística vale pouco, porque você está explorando, sabe, claro que com várias características, alguma coisa vai ter um valor de P muito baixo. Ou você tem uma hipótese muito pré-estabelecida, pré-registra isso aqui, e depois vai ler os dados, o que é um pouquinho mais fácil em termos de estudo clínico, assim, que você não fez ainda, que é um estudo prospectivo, né? Então, assim, acho que em termos de ensaios clínicos, muita gente... Hoje em dia é obrigatório você pré-registrar um ensaio clínico, né? Que é uma coisa legal. Você tem que, sabe, o meu outcome, sabe, o meu desfecho é esse aqui, e eu vou analisar desse jeito, e aí isso de certa maneira mitiga a flexibilidade de análise. Dito isso, assim, isso vale para dados prospectivos, para dados retrospectivos, bancos de dados existentes não tem como fazer. E, de novo, você perde coisas às vezes, sabe? Você pode pré-registrar uma coisa que, por azar, é o único desfecho que também não funciona, quando, na verdade, poxa, tem outras, enfim, de várias outras coisas, parece que você tem um efeito. Eu acho que a solução é ser transparente, assim, e tal. Dito isso, assim, a coisa em particular, assim, tem muitos estudos de Covid nesse momento, muito estudo extremamente exploratório, com pouca gente, com etc e tal, assim, tem N associações espúrias. Dito isso, eu acho que essa do tipo sanguíneo foi replicada em mais de um lugar, assim, e tal. Então, assim, eu tenho a impressão que essa aí parece ser verdade, não é feito muito forte, mas parece que, sei lá, o tipo sanguíneo O tá associado com menos casos graves, né? Mas assim, até também não estou muito a par, assim, mas que eu me lembro, isso aqui parece ser mais ou menos sólida. Dito isso, assim, cara, isso é um problema muito mais velho do que o Covid. Se você pegar a epidemiologia nutricional, nutrição como um todo, por exemplo, cara, é um buraco negro, assim. Porque basicamente todos os dados que a gente tem são em cima de questionários de, poxa, tudo que eu como aqui ao longo de uma semana, ao longo de um mês, então assim, tem, sei lá, 300 comidas contra 300 doenças em potencial, e, cara, sempre vai ter alguma associação. Então, assim, cara, boa parte do que a gente tem em termos de fatores de risco, de muita coisa. Claro, assim, tem algumas coisas fora dos meios, assim, e tal, mas, assim, fatores de risco nutricionais para a doença X é meramente ruído, assim, então, com toda certeza. John Ioannidis tem um artigo legal que é uma revisão sistemática do livro de culinária, né? Então, vamos pegar 100 ingredientes no livro de culinária aqui, vamos ver o que está associado com câncer, e, basicamente, assim, todos os ingredientes, não, 70, desculpa, mas, assim, todos, ou quase todos, estão associados com causar câncer e com proteger de câncer, né? Porque, assim, em última análise, se você tentar o suficiente, vai causar o câncer X e proteger do câncer Y, e tudo protege, tudo causa câncer. E aí você começa a ter um troço que a gente sabe, ovo faz bem, ovo faz mal, margarina melhor que manteiga, porque, na verdade, a gente está em cima de uma coisa que é extremamente exploratória, que tem efeitos muito pequenos. Então, assim, o efeito de qualquer alimento numa doença específica, fora raras exceções, vai ser pequeno. A gente come 300 coisas, só o tomate vai cara, o efeito do tomate no câncer de próstata, seja o que for, vai ser uma coisa, se existir, é uma coisa muito pequena num universo cheio de viés de confusão. E, cara, é uma ciência que é pouco sólida, sabe? É pouco sólida por definição, assim. Você ainda tem todo o problema da causalidade, né? Sabe? O tomate ou alface. Quem come tomate come alface. Então, você leva o tomate ou alface. Então, assim, você tem muito dado e a gente tem que assumir que isso é exploratório, talvez, sabe, o que parece importante confirmar com o ensaio clínico, de fato, que é muito difícil de fazer em termos de nutrição. Ou pelo menos com um levantamento epidemiológico feito para isso. Né? Assim, a gente pré-registra isso aqui bonitinho, tá? Agora a gente está no modo confirmatório, sabe? Pode fazer essa aqui, a gente vai medir assim, e aí a gente faz de novo numa outra população, etc e tal. Mas dá trabalho, né? Assim, é difícil, é rigoroso, gasta dinheiro, gasta tempo, gasta tudo, e a gente tem que criar incentivos para isso acontecer, né? Obrigado. Rodrigo, você está sem microfone. Sim. Obrigado, Daniel. Temos mais uma pergunta aqui, do Tiago Rodrigues de Oliveira. A dificuldade em agências de fomento alterarem regras para melhorar a reprodutividade vem mais da própria comunidade científica, que faz parte das agências, ou de políticos e burocratas?
Cara, assim, é questão de opinião, mas eu acho que vem da gente mesmo, assim, cara. É uma questão que, assim, cara, não tá na cultura, né? Ou talvez tenha, assim, não tá na cultura fazer isso aí institucionalmente, assim, e tal, sabe? Acho que isso é uma questão histórica. Eu acho que talvez a ciência tenha nascido menor, né? Então, assim, você tinha comunidades pequenas em que você tinha aí 2, 3 pessoas trabalhando num tema e, sabe, um replica os resultados do outro, também não tem tanta coisa pra fazer, sabe? Então, assim, na verdade, talvez tenha tido um momento em que esse autocontrole da comunidade científica funcionou. Você tem uma comunidade científica pequena, orbitando em torno de menos resultados, então assim, as pessoas conseguem replicar as coisas de rotina, todo mundo se conhece, então sabe, se você botar uma coisa que não é verdade, a sua reputação cai, e talvez funcionasse assim e tal. E acho que a gente foi criando um sistema grande, institucional e muito maior assim e tal, com base um pouquinho nessa coisa de confiança aí e tal, do mundinho pequeno. E a gente errou, assim, sabe? É um pouquinho, para mim, é um pouquinho soberba da própria comunidade achar que, sabe, revisão por pares vai magicamente filtrar a ciência boa. Ciência... Cara, revisão por pares são pessoas pegando um relato hiperfiltrado do que foi feito aqui e tal, dando uma olhada, geralmente não remunerada, sabe, com pouquíssimo estímulo para fazer coisa direito aqui e tal. 2 pessoas randômicas, você não sabe nem quem são, geralmente, porque são anônimos. E, sabe, isso não vai funcionar como controle de qualidade, assim, sabe? É soberbo achar que a gente vai se autorregular tão bem. Acho que qualquer área séria do empreendimento humano aí e tal, aviação, engenharia, sei lá, indústria alimentícia, todo mundo tem padrões de qualidade, auditoria externa e certificação. A gente não tem nada, cara. Eu nunca sofri uma auditoria na vida no laboratório assim e tal, não tem certificação para coisa nenhuma. Então, assim, sabe, a gente acho que talvez porque a própria comunidade meio que se regula, a gente tem isso como valor importante. E de certa forma, eu acho que em termos de liberdade acadêmica, não sei o que é. Mas assim, a gente achou que a gente a gente é autorregular, a comunidade magicamente é autorregular o seu controle de qualidade e que as agências não precisavam se preocupar com isso. E acho que foi um erro, assim, sabe? Eu acho que, de novo, talvez comunidades específicas consigam, né? E, de novo, não sei qual é a experiência de vocês na física, assim, tal. Talvez uma comunidade muito pequena consiga ter essa autorregulação de uma forma eficiente. Eu acho que talvez isso aqui tenha valido em algum momento. Mas, assim, com 25 milhões de artigos sendo publicados sabe? Não sei, dezenas de milhões de artigos sendo publicados todo ano, não tem, cara, assim, de gente que você não conhece em tudo que é o canto do mundo, não tem como filtrar isso, sabe? A revisão por pares não vai filtrar isso e a gente tem que criar, acho que, formas de controle de qualidade de processo melhores em ciência acadêmica que a gente não tem, assim. Mas, assim, de novo, isso é uma cultura que a gente tem que instituir porque ela nunca foi instituída. Porque, cara, a auditoria é ruim, né? Ninguém gosta. Então, assim, se a gente for se autorregular, claro que a gente não vai querer alguém batendo no laboratório e calibrando a coisa toda ali e tal, e fazendo pergunta e tirando nossa licença. Mas, de novo, assim, quando a gente entra no avião, a gente quer que tenha isso, né? Então, acho que a gente deveria, talvez, estar aberto a aceitar a mesma coisa. Obrigado, Olavo. O Márcio Argolo de Menezes tem uma pergunta também. Ele pergunta como lidam com flutuações intrínsecas do processo molecular na questão da variabilidade metodológica. Embaixo ele complementa, né? Por processo molecular, ele quer dizer produção de mRNA para sustentar processos metabólicos. Cara, a gente não lida muito. Assim, quer dizer, basicamente, a gente quer dizer, a gente lida com variabilidade com sabe, estatística está ali para isso, né? Quer dizer, a gente tende sabe, acho que inúmeras formas de variabilidade metodológica que incluem flutuações moleculares, a erro de flutuações moleculares reais, a erro de pipetagem, sei lá, condições atmosféricas, sei lá, tudo cai no balde da variabilidade geral e a gente tenta... Os nossos experimentos são um pouco controlados, né? Assim, de maneira geral, em relação, talvez, ao que você tem numa física de coisas micro, assim, então, que você tem que regular muito, muito particularmente as coisas aqui. Eu acho que a gente tem experimentos que são muito mais grosseiros, assim, e tal, mas, de novo, tudo bem, assim, quer dizer, a vida é grosseira também, então, assim, a gente não precisa... Acho que, às vezes, tem uma ideia de que, pô, a gente vai ter que controlar tudo, mas as pessoas são diferentes, né? Sabe, pessoas vão ter variabilidade molecular, sabe, genética diferente, etc e tal, vão responder a coisas de... E você, no fim das contas, sabe, as suas respostas têm que valer para a população, né? Então, assim, eu não acho que esteja errado você jogar a coisa no balde da variabilidade, cara, a gente vai ter que achar uma coisa na média, sabendo que isso aqui não vai funcionar para todo mundo. Acho que está tudo bem, assim, a questão é que a gente tem que usar a estatística direito, e eu acho que a estatística é muito mal usada, assim, eu não tenho um problema sério com deixar, assim, com achar que variabilidade é legal, sabe, eventualmente variabilidade é legal, né, sabe, que é mais robusto você testar coisas em 10 camundongos diferentes do que, ou 10 cepas de camundongos diferentes do que testar em camundongos isogênicos, que tem todos a mesma genética, são iguaizinhos, etc e tal, e são todos SPF. Não, cara, assim, eu acho que uma coisa que a gente quer levar para um ensaio clínico tem que funcionar em rato de laboratório no biotério brasileiro, sujo,
sabe, comendo cocô, sabe, a gente não é uma espécie super controlada, assim, e tal. Então, assim, acho que é legal quer dizer, não é sempre legal ter variabilidade, você está tentando desenhar uma hipótese, você quer um sistema controlado, porque senão você não consegue chegar em lugar nenhum, mas em algum momento você quer agregar variabilidade, né? Eu acho que você quer sair de condições muito bem controladas, que você consiga fazer coisas muito micro e conseguir gerar hipóteses com menos recurso, para situações mais controladas, menos controladas, que aí você testa sua hipótese numa população mais real, assim, então acho que assim, tem um momento em que a gente quer controlar finamente, quanto que quanto que esse bicho expressa de gene, não sei o quê, vamos pegar uma população que expressa tudo, que todo mundo tem a mesma genética, vamos, tentar selecionar células muito parecidas aqui e tal, por uma coisa que a variabilidade é bem-vinda, né? E acho que a gente também tem pouco dessa cultura, assim. Acho que muita gente baixa na coisa da reprodutibilidade. Não, a gente tem que controlar mais isso. Não, a gente tem que controlar menos, às vezes. Mas, assim, a gente tem que ficar um pouquinho robusto, né? Porque, assim, tem muita coisa que talvez funcione num ambiente extremamente controlado, mas, assim, se você mudar uma condição aqui ou ali e tal, facilmente o efeito desaparece e talvez não seja importante, né? Sabe? Se você quer seguir isso aqui num pipeline de chegar em algum lugar, talvez você queira... E talvez seja um pouquinho diferente da física ou de outras áreas nesse sentido, assim, quer dizer, eu acho que assim, experimentos da física são, quer dizer, experimentos da física, eu estou jogando todo mundo num balde e misturando aqui e tal, mas assim, vocês têm a coisa do experimento com uma predição muito precisa, que não é importante por si só, mas que talvez, aquela medição ali e tal, testa todo um arcabouço teórico super elegante e refinado por trás, assim, tal, tipo, sei lá, o periélio de mercúrio, essas coisas, ninguém entende. Mas isso aqui testa todo um arcabouço da relatividade por trás, assim. E a gente não tem tanto isso, assim, a gente tem as nossas teorias em biologia, de maneira geral, a folha evolução, mas são ruins, assim, elas fazem predições muito pouco específicas, assim, raramente você tem o experimento que, testa a teoria toda, assim, né? Geralmente, a gente está tentando testar as coisas meio que no mundo real. A gente quer uma droga para hipertensão, vamos pegar uns camundongos hipertensos aqui, vamos botar uma coisa aqui para ver se não tem uma super teoria por trás, né? É tipo assim, a gente está tentando fazer uma coisa que já é road testing num modelo menor, assim. Então, assim, acho que a gente tem experimentos que vão ser menos controlados mesmo, assim, e tal, que a gente não entende, às vezes não entende muito bem por que a droga está funcionando, não tem problema, assim, e tal. Então, assim, é uma realidade um pouquinho distinta. Acho que é ok ter menos controle, mas a gente tem que ter estatística apropriada para isso. Obrigado, Olavo. O Daniel fala que tem várias outras perguntas. A primeira delas, eu vou seguir a ordem, né? O Daniel faz as perguntas, mas tem perguntas intercaladas. Eu vou seguir a ordem do chat. A primeira pergunta dele é, de forma geral, você acha que a situação do Covid pegou a ciência de calças curtas nesse aspecto? Ou você avalia o dano à própria imagem da ciência? Cara, eu acho que é bom ser pego de calças curtas às vezes, né? Acho que é importante. Assim, eu acho que tem um dano possível à imagem da ciência, assim, mas acho que isso não começou com o Covid, né? Sabe, de novo, assim, acho que a gente está... Se você pegar recomendações nutricionais dos últimos 40, 50 anos, assim, as pessoas falam com muita propriedade de uma coisa que a gente não tem noção, assim, então a gente sabe meia dúzia de coisas. Então, assim, a gente tem reversões de prática médica o tempo todo, assim, sabe, de coisas que as pessoas usavam, a gente usou terapia de reposição hormonal para prevenir evento cardiovascular por um tempão, depois descobriu que piorava. Você tem muitos exemplos assim, então assim, não começou hoje. Eu acho que o Covid tem... sei lá, acho que o que aconteceu é que a gente entrou em warp speed, assim, em termos dos problemas, né? Inclusive em disseminação de informação. E eu acho que aí a questão, acho que mudou realmente nos últimos anos, e nesse ano mudou espetacularmente, é o quanto que informação científica, o quão rápido a informação científica circula, assim, e tal. E o quanto, sabe, a heterogeneidade de qualidade da informação científica sempre existiu, assim. A questão é que isso aí acabava filtrado antes de chegar no público, assim. Hoje em dia o cara coloca uma coisa que pareça, um PDF que pareça um artigo, não precisa nem ser um artigo científico, não precisa nem sequer chegar a ser um pré-print. Tipo assim, cara, entrou um site aqui que faz uns gráficos aqui, não sei o quê, caiu no Twitter e foi, né? Então, assim, sabe, tem ciência no Covid que circulou só pelo WhatsApp, assim. E sei lá, nunca chegou a ser publicado, não tá nem como preprint, mas todo mundo achou um manuscrito no WhatsApp e está sendo citado em meta-análise não sei onde. Então, assim, acho que a questão de dinâmica de transmissão de informação criou um desafio que a gente não sabe muito bem como resolver.
E acho que eu não sei como resolver a questão de fake news e, sabe, coisas que parecem ciência circulando e chegando nas pessoas, porque, assim, por mais que a gente melhore enquanto comunidade científica, alguém vai fazer um modelo que é bobagem e vai botar na rede e vai circular igual, assim, então. Acho que a gente pode fazer é tentar, cara, assim, pelo menos a ciência estabelecida, a ciência oficial estabelecida aqui consegue entrar em consenso em relação a algumas coisas, mas a gente não tem conseguido, né? Se você pegar, sei lá, cloroquina e Covid, não sei o quê, você tem campos feudos separados aqui que foram se criando aqui e tal, e que falam com seus próprios pares aqui e tal. E, claro, tem uma, sei lá, tem um lado talvez mais certo, eu acho que a ciência, a Big Science migrou um pouquinho mais para o mesmo lado, mas, assim, você tem literaturas que já não dialogam, assim, e tal, e paradigmas diferentes, e é um problema, assim, acho que tem excesso de... Eu acho que é um problema de excesso de ruído, mas, assim, ele sempre existiu. E acho que, para mim, a solução é, cara, assim, a gente tem que ter coisas... A gente tem que ter um sarrafo mais alto do que, simplesmente está publicado num artigo científico para dizer que isso aqui é ciência, né? Ou que isso aqui é um fato científico sólido, assim, e tal, sabe? A gente tem pouco nisso, sabe? Tipo assim, a gente revisa muito pouco o que está publicado, a gente é ruim ainda, na maior parte das áreas, de sintetizar a evidência que está publicada. Mesmo quando a gente sintetiza, a gente tem uma essência que está cheia de viés por baixo, então a gente não sabe, a gente pode estar sintetizando só coisas que são enviesadas, mas, assim, a gente tem que ter uma maneira de avaliar. Eu não acho que a gente tem que aumentar o sarrafo para publicação, só vamos publicar o que está super... Não, assim, cara, tem que ter ciência exploratória também, né? Sabe, para gerar hipóteses, para não sei o quê, para provocar, mas, assim, tem que ter um sarrafo acima, né? Tipo, isso aqui está publicado num artigo, mas a gente sabe que isso aqui não replicou, e sabe, se pegar outros, sabe, a gente consegue automaticamente ver que tem outros 30 artigos aqui que não viram isso aqui e tal. Não, pô, isso aqui é meio que uma conclusão que, enquanto consenso, está descartado. E acho que a gente é ruim em sintetizar o que está publicado, assim, em usar tudo que... Até porque a gente tem metadados ruins, então, assim, sabe, você tem um artigo ali, você está lendo o artigo, você não sabe que já tem 10 pessoas que tentaram fazer isso aqui e não funcionou. Não tem um botãozinho que dizer, pô, isso aqui foi replicado ou não foi. Sabe, acho que criar sistemas de informação que juntam informação, a gente está perdido num universo de milhões de PDFs que não se comunicam, né? E, então, assim, sabe, conseguir... E aí acaba, quanto mais ciência tem, pior fica, porque tem mais ruído, né? Então, assim, acho que tentar conseguir trabalhar em maneiras de sintetizar esse ruído em informação confiável e, pô, sabe, de confiável sobre o Covid, sabe, isso aqui, que aí num processo muito artesanal, subjetivo, conseguir fazer isso aí de maneiras mais sistemáticas é uma linha de investigação interessante. Mas eu acho bom você pegar de calças curtas, eu acho que, assim, sabe, eventualmente, para resolver um problema, você tem que ter exposição dele. E acho que isso aqui tem exposto... Sabe, a imagem da ciência pode ter piorado, mas acho que, assim, pô, liga uns alarmes de que a gente tem um problema que acho que tem que ser ligado, né? Obrigado, Olavo. A segunda pergunta do Daniel, né? O que você descreveu parece ser um caso clássico de tragédia dos bens comuns, como dizem os economistas, né? Temos um bem comum intangível, que é a confiabilidade da ciência, mas um incentivo individual forte a publicar qualquer coisa, em particular resultados positivos, com muito pouca ou nenhuma consequência. Você já olhou a literatura dos economistas sobre mecanismos para coibir esse tipo de processo? Não, tem economistas falando sobre o tema e eles usam exatamente essa metáfora e tal, quer dizer, enfim, acho que é totalmente a tragédias comuns. Cara, assim, tem propostas muitas para melhorar como é que as agências deveriam avaliar resultados, deveriam financiar pesquisa, etc e tal. Tem modelos formais disso, assim, então, assim, pô, vamos tentar mudar os incentivos aqui e tal, fazer sabe, modelar cientistas procurando alguma coisa e trocar o parâmetro X e Y para ver o que acontece. Mas, dito isso, assim, sabe, modelos erram, né, como a gente aprende com o Covid, com várias outras coisas também. Então, assim, acho que é importante ter ciência sobre isso também, ciência experimental, né, quer dizer, é importante ter pitacos econômicos, é importante ter físicos modelando a coisa, mas, em última maneira, a gente quer fazer um experimento randomizado, cara, vamos financiar 50% dos projetos assim e 50% assado, e ver o que acontece. Assim, a gente tem pouquíssima cultura de avaliação científica da avaliação científica, né? Tipo assim, sabe, usar o método científico para ver como é que a gente está financiando ciência, como a gente está formando gente. E acho que isso tem que ser criado, mas não, assim, não está no espectro das agências, assim, e tal. É uma coisa... E, claro, é uma ciência que pouca gente pode fazer, porque você tem que ser uma agência de instrumento grande para poder fazer o seu experimento randomizado aqui e tal. Tem algumas que fazem hoje em dia, acho que está aumentando, cara, assim, tá melhorando, né? Assim, tem toda uma discussão que a gente precisa de mais meta-ciência, né? Ciência sobre ciência. E acho que tem gente embarcando no bonde, tem agências... por algum motivo, financiadores privados têm se interessado mais sobre isso do que os públicos, assim, talvez que eles tenham um pouco menos de inércia, mas, assim, a gente financiado pelo Serra Pilheira, boa parte dos levantamentos de oportunidade que eu mostrei lá são Arnold Foundation, nos Estados Unidos, que é também um multimilionário de Wall Street que se interessou pelo tema.
Então, assim, acho que a gente precisa de dados, cara, sabe? A gente tem ideias, ideias os economistas têm, modelos têm, mas, assim, acho que cara, tem muitas propostas, muitas são muito legais, assim, e tal. Eu tenho as minhas, acho que as pessoas tendem a concordar, mas a gente tem que testar, né? Tipo assim, até que ponto você sabe, vamos fazer peer review antes do projeto mais intenso e vamos ter alguém indo no laboratório para checar como é que a coisa tá, vamos ter uma comissão de acompanhamento, até que ponto isso funciona. Tudo, cara, tudo custa dinheiro também, né? Então, assim, você tem que ter acho que tem que chamar os economistas para ver o impacto econômico de cada medida, porque, assim, controle de qualidade é uma coisa cara. Mas faz parte, assim, sabe? Qualquer indústria coloca aí 1, 2, 3% da sua verba em controle de, sabe? Se a gente quisesse fazer isso, de novo, a gente põe bilhões em pesquisa todo ano, assim, e não tem, enfim. Eu sabe, se eu fosse CNPq botando, sei lá, 5 bilhões, não sei quanto é que o CNPq põe hoje, tá cada vez menor, né? Mas, sabe, botando, sei lá, 5 bilhões de reais em pesquisa, cara, vai pegar 5 milhões aqui, 0,1%, e vamos reproduzir algumas coisas para ver se funciona, né? Mas não tá na cultura, assim, sabe? A gente tem mudanças culturais importantes a serem feitas para isso funcionar, que são dolorosos, porque isso vai, sabe, vai ser avaliação, mais auditoria, mais avaliação, mais chatice para todo mundo. Cara, você também não quer burocratizar demais o sistema, né? Então, assim, às vezes, a coisa certa a fazer não é controlar, sabe, tipo assim, cara, deixa solto aqui e tal, mas controla, faz uma malha fina, vamos reproduzir 1% das coisas aqui e tal. Não sei, tem soluções diferentes. E você tem que considerar que, cara, todas elas custam tempo, custam dinheiro e custam paciência das pessoas e, sabe, é mundo real, assim, então tem uma ciência de implementação para ser feita para ver o que vai vingar. Obrigado. Aí vamos dar uma pausa nas perguntas do Daniel Jonathan, que o Marco fez uma anteriormente. Marco Moricone pergunta: o que fazer com artigos que se baseiam em artigos errados? Se esse tipo de coisa afetar o fomento à pesquisa, poderia ter algum efeito? Talvez o machine learning no futuro próximo. Não, assim, eu acho que, eu repito o que eu falei, acho que é meio que um castelo de cartas, assim, você tem artigo errado em cima de artigo errado, e aí você começa a gerar viés de confirmação, né? Se você tem uma coisa que é amplamente aceita no início que não está certa, mas muita gente acredita naquilo ali porque, sei lá, confia nas suas hipóteses, ou sua intuição, ou seu viés político sobre X, Y, Z, você vai criando ciência em cima daquilo ali para confirmar aquilo ali e tal, que carrega tanto viés consigo mesmo, que dentro de si, que acaba confirmando aquilo ali o tempo todo. Tal. A história da cloroquina agora, tipo assim, cara, é uma demonstração incrível de sociologia da ciência em ação. Assim, você tem um estudo muito, assim, metodologicamente muito fraco. Começando a coisa, aquele estudo original de G. Raul, assim, sei lá, é praticamente meaningless, assim, pouquíssima gente, tem problemas metodológicos super sérios, eles vão tirando as pessoas que ficam doentes do grupo tratado, então assim, não vale praticamente nada, assim, e tal, mas aí você tem lá um Trump, um Bolsonaro retweetando isso aí e tal, e subitamente você tem um monte de gente querendo provar que funciona, e aí você cria uma ciência que você já confia muito pouco, porque as pessoas já estão super enviesadas para um lado e para o outro, assim, tem gente querendo mostrar que não funciona, sei lá, ferozmente também. E a coisa vai indo, assim, e tal. Você tem uma literatura com centenas de artigos hoje em dia, a maior parte muito ruim, e que você tem meta-análises que olham para isso aqui, não, pô, isso aqui super funciona, isso aqui super não funciona, e as pessoas não conversam mais entre si, e você não consegue mais gerar consenso nenhum, assim, e tal. Então, assim, sabe, de novo, um artigo errado pode gerar uma montanha de coisas, se ele sai de um lugar importante, ou se ele atende uma coisa, uma necessidade intrínseca das pessoas que é importante, ele começa a gerar viés de confirmação, ele começa a criar uma literatura em volta de si, que parece super sólida, mas no fundo ela é viés de confirmação em cima dessa uma coisa, né? Como é que se lida com isso? Cara, é difícil, assim, mas acho que, assim, uma coisa que a gente precisa, eu tinha falado antes, assim, é ter uma ideia melhor do que conseguir sintetizar melhores resultados, né? Então, assim, conseguir, sabe, eu tô lendo um artigo, eu consigo traquear automaticamente quem replicou, quem não replicou, até que ponto alguém já repetiu isso aqui ou não, e tô olhando isso real time, assim, né? Onde tem formas de fazer meta-análise, sabe, de sintetizar evidências que são extremamente braçais hoje em dia. Cara, você pega 5 pessoas, elas incluem, sabe, fazem uma busca manual, fazem um screen de todos os resumos, aí extraem os artigos, à mão os resultados e colocam, sabe, se a gente tivesse bases de dados melhores, acho que algumas áreas têm isso, mas são poucas, você podia ter, cara, artigos que automaticamente atualizam uma melhor evidência sobre alguma coisa, né? Mas a gente não tem esses sistemas criados assim e tal. E é uma coisa que não, você tem que criar infraestrutura tecnológica para isso, que não é complicado, mas você tem que ter uma comunidade científica concordando, pô, os metadados importantes são X, Y, Z, para eu colocar isso aqui e tal, e ir criando esses bancos de dados automáticos, né? Machine Learning, tem gente trabalhando com Machine Learning para tentar diferenciar a ciência confiável de não confiável, né?
Então, assim, a gente não fez isso, a gente tem um bolão de apostas humano, mas assim, tem umas pessoas que, assim, tem alguns modelos que, em cima desses levantamentos de reprodutibilidade da psicologia e tal, tentaram, vamos ver se com machine learning a gente consegue, e basicamente o resultado deles é que eles conseguem uma acurácia parecida com os preditores humanos ali, né? E talvez somando os dois seja um pouquinho melhor, mas de novo, são levantamentos pequenos, a gente não tem muito grandes bancos de reprodutibilidade para conseguir trabalhar nisso, mas assim, é uma coisa em que tem gente apostando. O DARPA, que é o Departamento de Defesa, de Pesquisa em Defesa dos Estados Unidos, lá tal, tem um projeto grande em tentar ver predição de reprodutibilidade de resultados em ciências sociais, tanto com mercados de replicação gigantescos, assim, um supermercado de apostas com um monte de gente apostando, quanto por machine learning, eles estão replicando uma porrada de experimento ali e tal, para tentar testar isso, assim, então. Obrigado. Aí, agora a gente tem a terceira pergunta do Daniel Jonathan. Para provocar um pouco, você mencionou conclusões do projeto de reprodutibilidade com respeito a analisar a presença dos diversos vieses possíveis. O quão reprodutíveis são essas conclusões? Provavelmente não muito. Então, quer dizer, não, assim, acho que a gente tem que ser plenamente ciente das limitações. Sabe, assim, a gente está olhando artigos do Brasil com 3 métodos específicos, com experimentos que são factíveis da gente fazer, então, assim, sei lá, uma amostra enriquecida em experimentos simples, baratos, digamos assim, então, assim, claro, assim, não é aplicável para qualquer coisa, mas você tem que começar por algum lugar, né? E em termos de preditores, a gente vai ter um universo pequeno de artigos, a gente deve acabar com 60 experimentos, se tudo der certo, acho que vai ser difícil ir muito além disso. Então, assim, se metade replicar, que seria o ideal para você conseguir ver o que prediz, você vai ter 30 para um lado, 30 para o outro, e claro, assim, nada vai ser uma conclusão estatística super robusta, assim, tal, no sentido, assim, sei lá, qualquer coisa vai ser um preditor num modelo que tem 30 para cá, um modelo dicotômico que tem 30 para cá e 30 para lá. Ou, sei lá, você pode botar tamanho de efeito, você pode fazer de diferentes formas. Mas, assim, é um N pequeno para gerar qualquer conclusão, mas, assim, qualquer coisa que saia em termos de preditores de reprodutibilidade vai ser bem ok, assim, a gente tem uma hipótese aqui e tal, sabe, parece que nessa amostra aqui, isso aqui faz algum sentido, mas, assim, não é um dado definitivo, assim, se você pegar esses levantamentos esses troços da área de psicologia lá e tal, eles têm lá, tamanho de efeito e, cara, a significância estatística, eu falei mal do valor de P aqui, mas o problema não é o valor de P, né? Se você pegar o valor de P como quantidade mesmo, quer dizer, um P menor do que 0,00001 prediz razoavelmente bem que uma coisa vai ser reprodutível, né? Se você tem uma coisa de 0,05 e 0,01, geralmente não vai ser. Então, assim, sabe, a significância estatística por si só e o tamanho de efeito por si só funcionam nesse levantamento sem artigos deles, e assim, parece uma coisa bem plausível, né? Sabe, enfim, é diferente. Mas, de novo, o problema é o jeito que as pessoas usam estatística, sabe? Foi significativo. Então, assim, sabe, pode ser um P de 0,04 ou P de 0,0001, as pessoas tratam do mesmo jeito, porque é extremamente burro. Mas, assim, então, assim, isso é uma coisa que tem uma plausibilidade grande de antemão, e eu tendo a acreditar que, poxa, quanto mais robusto aqui o seu achado estatisticamente, quanto menor o seu valor de P, mais provável é que ele replique, assim, tá? Porque eu tenho a priori alto para isso aí, né? Mas, assim, qualquer conclusão da gente não vai ser mega robusta, porque são poucos artigos, e os preditores não são super balanceados aqui, não é randomizado, não é... e tudo é observacional também, né? Então, assim, sabe, pode ser que os artigos da USP replicam mais do que os artigos do FRJ replicam. Não vai ter, assim. Talvez São Paulo, sabe, a região sudeste seja melhor que a sul, mas você não sabe se porque o sudeste é melhor que o sul, ou porque a gente trabalha em áreas diferentes, ou sei lá, tem mais recursos, ou porque as pessoas são mais sêniores, ou, sabe, tudo é correlação no fim das contas. Então, assim, cara, eu acho que a parte de predição é fundamentalmente aqui gerar hipóteses aqui e gerar associações sugestivas. Nada vai ser muito confirmatório. E eu não botaria minha mão no fogo sobre a reprodutibilidade disso aqui em particular. Assim. Obrigado, Olavo. Nós temos ainda uma última pergunta. Então, apareceu mais uma, mas não, só um comentário. Uma última pergunta do Thiago Rodrigues de Oliveira, né? Mas as revistas científicas também têm muito poder porque poderiam ter critérios mais rígidos, exigindo mais dados sobre os experimentos, registros de hipóteses prévias, por exemplo. A solução não passa pela comunidade ter mais controles das revistas, que hoje em dia são movidas principalmente pelo lucro. Depois ele comenta, minha sensação toda vez que busco pesquisas sobre coisas básicas na área médica, como, por exemplo, quantos dias tomar um antibiótico, e que as pesquisas em geral têm amostras muito pequenas e não existe consenso em quase nada.
Não, eu concordo com você, assim, são duas partes diferentes, né? A questão de controle das revistas, assim, eu acho que assim, a questão de publicação científica é maior do que reprodutibilidade por si só, assim, quer dizer, o fato de a gente estar pagando caro para publicar trabalho feito com dinheiro público e botando isso atrás de um paywall é um problema por si só, assim, independentemente, assim, a gente tem que tomar o controle das revistas, independentemente de todos esses problemas, por uma questão ética, moral, de que, pô, a ciência deveria ser um bem comum e a gente está entregando isso de graça para grandes corporações. Mas eu acho que, assim, sim, eu acho que passa por ter critérios mais rígidos, pelo menos para alguns tipos de pesquisa, assim. Se isso tem que vir das revistas, eu não sei, assim, sabe? Porque, de novo, até que ponto as revistas vão seguir existindo como elas existem, por mais... A gente não sabe, quer dizer, as revistas são... sei lá, você tem muita ciência biomédica movendo para preprint hoje em dia, assim, as coisas já saem antes aí e tal. E eu acho que, de maneira geral, um desenvolvimento positivo, assim, sabe? Eu não sei se as revistas deveriam ter tanto poder, assim, sabe? Me parece que controle de qualidade, eu não sei se é uma missão necessariamente do periódico, assim, e tal, talvez, sabe, para mim, acho que deveria ser uma missão da comunidade como um todo, e talvez tivesse que acontecer em mais instâncias, né? Quer dizer, eu acho que tem coisas que revistas podem fazer, acho que, assim, pedir mais dados sobre experimentos, sim, pedir registro de resposta, sim. Dito isso, assim, cara, no fim das contas, você tem 2 revisores que estão ali e podem olhar isso aí, podem não, assim, sabe? O que as revistas fazem, o que elas olham, é uma coisa extremamente, sabe... você vai... tem que disponibilizar o código. Legal, mas alguém checa, sabe? O revisor, de fato, vai checar o código? Vai ter gente que vai ter gente que não vai, na minha experiência pessoal, assim, e tal. Então, assim, a gente tem muito... Me parece que o problema, assim, mais do que as revistas, é que não é nem falta, não é nem assim, precisa de mais... Não tem critérios, né? Assim, o que um revisor tem que olhar de um artigo é meio que um conhecimento tácito da comunidade, assim, mas, cara, ninguém prende estatística, chequei o código, refiz a análise estatística. Você não sabe o que os outros fazendo. Às vezes, só dá um pitaco conceitual, era isso. Às vezes, o cara é extremamente detalhista, corrige todo em inglês. Às vezes, sabe? Então, assim, é um controle de qualidade muito não sistemático, assim, e tal. E acho que isso vai além, cara, assim, vai além do problema das revistas serem controladas por empresas. Acho que isso é uma coisa da comunidade. A gente não criou um sistema de controle de qualidade sistemático. Mas, assim, eu não acho que tenha que vir das revistas, no fim das contas, o principal, porque, cara, assim, as revistas sempre estão entrando depois, né? Enquanto você está olhando o artigo depois que ele está pronto, você não consegue consertar o início do processo, assim. Então, acho que assim, tem que ter acho que a gente tem que ter outras instâncias de controle que vão além das revistas e que venham antes do experimento, né? E, particularmente, pesquisa em humanos e pesquisa em animais acabam tendo... Você tem que submeter para um comitê de ética, né? Então, assim, não foi para isso que foi criado, mas você tem essa janela de receber o experimento antes dele ser feito e dizer, poxa, olha só, isso aqui tem um tamanho de amostra que é insuficiente, ou isso aqui tinha que ser randomizado e não está sendo, ou, poxa, tem um viés óbvio nessa análise aqui e tal. Eu estou na comissão de ética em uso de animal, e basicamente, assim, cara, mais do que ficar corrigindo coisas, eu corrijo metodologia científica, e acho que, cara, alguém devia estar fazendo isso, assim, as pessoas são ruins em desenho experimental, em pesquisa em laboratório, pelo menos, aqui no que eu leio, assim, tem várias básicas, primárias de desenho experimental, às vezes, aqui, tipo assim, cara, você não vai fazer isso aqui, né? E, então, assim, se tivesse alguém lendo o seu projeto antes, ou olhando, alguém de fora, que entenda de metodologia, olhando o seu experimento antes de você fazer, eu acho que, assim, que já corta uma parte grande do problema, mas tem que criar isso aí, né? E é chato, porque ninguém gosta de avaliar o colega, ninguém gosta de ser avaliado, mas, assim, sabe, talvez se tivesse uma comissão científica intra-instituição, com gente que entenda a metodologia um pouquinho mais profundamente do que a média do cientista biomédico tradicional, que entenda de estatística, que entenda de análise, que entenda de desenho experimental, de controle de viés, e dizer, cara, não, pô, isso aqui tem que ser assim, sabe? Eu acho que tirar o controle, sabe? Acho que dizer que as revistas vão controlar tudo me parece um erro por si só. Acho que elas podem controlar melhor, mas acho que você tem que ter instâncias anteriores de controle, assim, então. E ao mesmo tempo, assim, achar o ponto certo também é difícil, assim. Você poderia pedir, o cara tem que, sei lá, o cara tá pedindo um grant, ele tem que botar muitos detalhes de protocolo no grant que ele tá pedindo e tal. Cara, se é um grant de 5 anos, não acho que seja uma boa ideia também, cara. Sabe, daqui a pouco, no ano 1, 2, vai acontecer alguma coisa muito diferente, sabe? Você mudou completamente seu protocolo no 4º ano, e tudo bem, assim, às vezes você tem que adaptar coisas, né? Você não tem como antecipar tudo de início, mas algumas coisas talvez tenham que ser pré-registradas de início, assim. Não seja toda a ciência, né? Então, assim, também diferenciar a ciência exploratória de ciência confirmatória e ter uma infraestrutura para confirmar o que a gente realmente quer saber, eu acho que é importante. Aí, chegando na segunda pergunta ali, as pesquisas em geral têm amostras muito pequenas e não tem consenso. Concordo. Mas, assim, eventualmente, cara, para testar, para ver o que é promissor, tá ok ter muitos grupos em vários lugares fazendo com amostra pequena, e, pô, olha só, isso aqui parece acontecer. Mas, assim, em algumas você tem que conseguir, isso aqui parece acontecer, então vamos fazer um ensaio clínico grande e pegar
15 hospitais e vamos fazer, 3 mil pacientes aqui, vamos ter certeza disso, assim, então. E acho que a gente tem pouca infraestrutura para isso, porque é difícil, porque é caro, porque, enfim, porque precisa de financiamento específico para isso. Em medicina, você ainda tem a indústria farmacêutica como um player meio que conseguindo sintetizar, digamos assim, esses grandes ensaios clínicos multicêntricos, etc. e tal. Mas você cai no outro problema que, você terceirizou isso aí para a indústria, né? E que tem o seu próprio viés, etc. e tal, e é para um tipo de pesquisa muito específico. Então, assim, cara, acho que assim, para ensaios clínicos de drogas que são comercialmente interessantes, você consegue juntar 10 mil pacientes e fazer uma coisa, e tem todo um critério de rigor para isso, etc. Agora, para outras coisas que dependem da comunidade acadêmica, porque não tem alguém com lucro em cima, a gente não tem esses braços para juntar gente, essas redes para responder as perguntas importantes. Então, de novo, assim, acho que o exemplo do CERN é legal, né? Sabe, a gente tem umas perguntas doidas de física de partículas, precisa de um acelerador de 20 km de, sei lá, não sei quantas mil pessoas trabalhando lá, e aí, junta 3 países, não sei o que e tal, e vamos não mais, sei lá, 3 países o troço tá, né, mas, assim, tem não sei quantos países financiam o CERN. Mas, cara, vamos juntar uma galera, porque a gente tem as perguntas são muito difíceis, e a gente quer resolver. Acho que a gente tem poucos exemplos disso aí, na área biomédica, assim, e tal, que não precisa construir nada, assim, mas, cara, só botar grana e juntar bastante gente, e chegar nas perguntas em comum que a gente realmente quer resolver, assim. Sabe, se a gente quisesse juntar o mundo inteiro para ver, a cloroquina funciona para o Covid, a gente já tinha resolvido isso, né? Mas, sabe, quando você tem muitas pessoas fazendo pequenos ensaios clínicos, cada um com 100 pacientes, de fato, você desperdiça esforço, você cria ruído, e você cria, claro, quanto mais ruído, mais possibilidade você tem de criar narrativa que você quiser, né? Então, assim, se você quer acreditar que a cloroquina funciona, você vai achar a sua meia dúzia de estudos. Se você quer achar que não funciona, você vai achar a sua meia dúzia, e acaba que você tem uma situação pior por ter muitos estudos do que se tivesse poucos. Obrigado. Bom, o Daniel Jonathan agradece pelas respostas, o Marco também, e parabeniza pelo excelente colóquio. O Antônio Zelaquete Curi, ele, né, teve que sair, mas agradece, te dá os parabéns pelo trabalho tão importante para a comunidade científica. E, finalmente, eu acho que é uma pergunta, né, o Storoia, ele diz, há muitos problemas do desenho dos projetos submetidos no Comitê de Ética. Se é uma pergunta, eu diria que no meu, sim, assim. Mas a gente tem poucos dados sobre isso, né? Eu acho que... cara, eu acho que o Comitê de Ética é uma visão extremamente privilegiada de um ponto, tipo assim, cara, que cara tem um experimento antes dele começar, assim. Que é um ponto mais próximo do experimento. Você tem o pedido de grant também, né? Você pode ver o que o cara escreveu no pedido, na proposta dele para CNPq. Mas, geralmente, cara, a proposta é um caminho geral. Você está pensando o que eu quero fazer mais ou menos nos próximos 3 anos. Você não tem que estar com todos os experimentos planejados necessariamente. Não sei que seja, um projeto para fazer um experimento muito específico. Assim. Mas, geralmente, a média das pessoas vai pedir uma grana para estudar um tópico aqui e tal. E eu acho que eu vou usar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas, cara, você vai descobrindo no caminho, né? Também não tem problema ser exploratório nesse sentido. Mas, assim, o logo antes do experimento, agora está tudo planejado, está tudo pronto e vai ser assim, é mais ou menos o que você submete para o Comitê de Ética. Então, ali você consegue ver mais ou menos, a cara que o experimento tem, assim, e tal. Porque você pergunta quantos animais vai ter, sabe? Vai ser randomizado, vai ser cego, não sei, você pergunta coisas específicas. E realmente, cara, minha intuição, as pessoas entendem muito pouco de desenho experimental, assim, não é uma coisa particularmente valorizada na área de ciência de laboratório com animais, na minha universidade. E acho que vale para outros lugares, mas, não, assim, como os projetos costumam ser confidenciais, a gente tem muito pouca pesquisa feita em cima do que é submetido. Acho que tem uma oportunidade muito rica de ver, assim, com base no que está submetido ao Comitê de Ética, como é que as pessoas desenham seus experimentos, e que, cara, sabe, o quão parecido é o desenho, o que sai publicado depois, e o quanto é publicado, sabe, tipo assim, acho que o melhor pré-registro que a gente tem, para ensaios clínicos, hoje em dia, a gente tem pré-registro obrigatório. Então, muita pesquisa você consegue fazer em cima disso. Você tem o registro original do ensaio clínico, que é obrigatório por lei, em muitos países, inclusive no Brasil. E você tem lá o que saiu na revista ali, então você pode comparar. Poxa, olha só, os caras mudaram o protocolo de análise, não sei o que, você começa a ver onde é que o viés vai entrando, né? E você tem uma oportunidade para corrigir isso. Para todo o resto que não é pré-registrado publicamente de rotina, a gente não tem isso e tal. E acho que o Comitê de Ética é uma coisa por qual toda pesquisa em animais e humanos passa, que a gente poderia usar melhor para esse fim, né? A outra questão é ter registros mais formais. A gente tem muita gente hoje em dia na psicologia em particular, na neurociência um pouquinho, e enfim, algumas áreas da biologia, defendendo a ideia do Registry Report, né? Tipo assim, você submete para as revistas não os seus resultados, mas os seus métodos. Aí alguém olha os métodos, e sabe, o protocolo experimenta isso aqui, o protocolo, sabe, revisa o protocolo antes do experimento acontecer, e aí você você seguir mais ou menos aquilo ali, você está aceito independente do resultado, né? Que é uma forma de coibir tanto o viés de publicação quanto coibir flexibilidade de análise excessiva, diferencial, que é confirmatória do que exploratória.
E acho que isso é um modelo legal também, que isso aí fica na mão das revistas. Mas, assim, depende, é um modelo paralelo. Acho que o Comitê de Ética Corporativa, assim, acho que a gente precisa de instâncias que façam controle de qualidade antes do experimento acontecer. Porque, de fato, cara, tem muitos problemas muito básicos, assim, e tal, tipo, que você, sei lá, enfim. Porque não parece ser uma coisa valorizada, assim, acho que, de novo, é um pouquinho soberbo da nossa parte. Parece muito simples desenhar um experimento que você injeta isso aqui num rato, isso aqui no outro rato. E não é assim, sabe? Você pode errar por razões muito bestas. Você botou todos os ratos desse grupo numa caixa, todos os ratos desse grupo na outra caixa. Eu vi isso aí milhões de vezes. E claro, pô, se aí você deu um problema na caixa e, sabe, vazou água e faltou comida, você tem, enfim, uma diferença sistemática em todo mundo aqui, né? Então, assim, sabe, é fácil alternar os ratos em caixa, sabe? Tem soluções simples para a maior parte dos problemas, não para todos, mas assim, boa parte dos problemas de desenho experimental são soluções muito simples. Chegar o experimentador está fazendo, está dando a droga para ele não saber o que ele está aplicando em quem, é trivial, assim, né? E é feito numa minoria dos estudos, assim, e tal. Então, sabe, se o comitê de ética começar a pedir isso de rotina, pô, você tem que mostrar como é que você vai fazer isso, eu acho que você tem uma oportunidade grande de melhorar a pesquisa por aí, né? E, de novo, assim, a boa parte das soluções não são muito complicadas, é só alguém que entenda do assunto bater o olho antes e dizer, poxa, faça assim, faça assado, e ter poder para impor isso, né? Sabe, o comitê de ética tem um pouquinho. Não tudo, porque a pessoa pode sempre fazer do jeito que ele quiser e você não vai ficar sabendo. Mas pelo menos vai assinar um documento dizendo, pô, eu vou fazer assim, né? Já é um começo. Mas talvez alguém devesse lá olhar também. Bom, obrigado, Olavo. Tem aí algumas mensagens de agradecimento e parabenizações pelo projeto aí no chat. Eu gostaria de convidar, então, todos a mais uma salva de palmas de agradecimento. Eu nunca tinha visto esses palmas virtuais aí, você é a primeira palestra pelo Zoom que eu ganho palmas, assim. Obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, Olavo. Muito bom, obrigadão. Obrigado mesmo aí, muito bom o seminário. Tudo muito claro, eu estava com medo de ser claro, mas foi. Mais tarde eu te mando o link, tá? Vou postar lá no YouTube. Aí, se você quiser divulgar também. Beleza, tranquilo, obrigado. Não, acho legal também. Valeu. Valeu. Bom, pessoal. Tchau, tchau. Isso aí.